Muito boa noite, um grande abraço a você que nos ouve em todo o Brasil, principalmente aqui no estado da Bahia, você que está ligado, conectado no nosso aplicativo da Brado, também pelo site bradoradio.com.br, no ar mais um programa Hora 360. Rapaz, hoje o programa é especial, entrevista especial, você que nos acompanha também pelo rumble.com/brado, youtube.com/brado rádio, muito obrigado pela audiência, já estamos aqui preparados para mais um programa nessa bagaça. Você que nos ouve, você pode ligar e participar, o telefone já está disponível neste programa da noite, o telefone é o 719, para ficar bonito, coloca a vinheta aí, vamos lá. Ligue e participe ao vivo, 71997096744, 71997096744, linha direta, Brado. Exatamente, você pode ligar e participar, falar ao vivo conosco neste telefone ou então enviar mensagens de voz nesse número aí, 71997096744. Rebeca Costa, boa noite, como é que tá você? Tudo tranquilo? Boa noite, Timóteo, boa noite a todos os nossos ouvintes do Hora 360. Tá tudo bem, graças a Deus, e com você? Tudo ótimo, pega a informação do trânsito pro ouvinte que nos pegar, acompanha aí no YouTube, e já no carro. adianto que tá tudo engarrafado, viu? Cheguei agora. Você tá querendo justificar o seu atraso. Não, eu cheguei agora mesmo por causa do atraso, lamentável, né? Não dá pra a gente entender seu atraso, falar que é o trânsito, não venha com essa conversa fiada não, viu? Vamos dar boa noite para ele, cientista político, advogado e economista, presente mais um dia aqui na Brado, na bancada do Hora 360. Aliás, ontem nós tivemos uma reprise. Tem o vídeo da reprise ainda? Pega, por favor, um frame do Léo Dias. A reprise foi eu que separei o programa, inclusive. Foi de agosto de julho foi de 23 de julho de 2021. Julho de 2021, nós faremos uma comparação ao vivo aqui para quem nos acompanha no vídeo de Léo Dias, que está conosco agora. Boa noite, Leonardo Dias, como é que vai você? Tudo bem? Olá, meu amigo Timóteo, boa noite para você, como é que vai? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Tá curioso para saber do seu antes e depois aí, não? Eu tava ontem assistindo o jogo do Bahia lá na Fonte Nova, eu vi na hora que você mandou o link lá da transmissão, mas ali nem parece que sou eu, né? Rapaz, tava assustador, bicho. Tava mais velho, tava careca. Não, você não tava nem careca, você tava com a cara assim, meio diferente. Né? Agora você tá diferente também. Deu uma melhorada, não foi? Não, eu não sei. 2 anos e meio depois. Melhorou? Não sei. Você que vai falar, mas coloca aí a imagem do antes e depois, Leonardo Dias. E é isso aí. Tudo certo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Vou pedir a você que faça as honras, por favor, e apresente para os nossos ouvintes e telespects aí do vídeo o nosso convidado de hoje. Estamos aqui com o nosso amigo, muito requisitado, já foi pedido aqui pelos ouvintes, porque ele teve algumas participações, mas sempre bom de estar de volta aqui, o nosso amigo Renato Amoedo, grande Renato 38ão. Grande Renato, aplausos para ele. É eu, Pedro? Você não gosta dele? Pô, coloca os aplausos, cara, velho. Renato, boa noite. Boa. Renato, falei aqui, ó, no microfone, senão sua voz não vai sair. Esse microfone é peba. Melhorou? Agora sim. Tudo bem? Tranquilo. Não, você tá meio nervoso, tá meio bravo, sei lá, tá com a cara de revoltado. Renato Amoedo aqui ao vivo com a gente. Renato 38ão vai falar sobre política, filosofia, sobre a moral, sobre Bitcoin, sobre casamento. Os vídeos do Renato, eles circulam em todo o Brasil. É impressionante, rapaz. Eu não tô botando pressão, não, tô falando sério. Eu encontrei com uma pessoa outro dia, ele falou, rapaz, o Renato ali, encontro direto com as pessoas falando aí do Renato. E como é que você vê isso, Renato, essa sua popularidade crescente no Brasil? Tem umas frases muito famosas, né, dos libertários, que nada é mais poderoso do que uma ideia quando chega o momento dela entrar no ambiente intelectual. Essas coisas todas que eu digo, eu continuo dizendo há 10 anos, né? Não existe nenhuma novidade nisso. O livro que virou best-seller agora existe há 3, 4 anos com a mesma mensagem. A questão é que, até o ano passado, a maioria das pessoas acreditava que Bolsonaro ia salvar a vida delas, né? Que não era responsabilidade delas salvar a própria família. E cada vez mais gente... Hoje, o professor Olavo tem mais alunos do que tinha há 4 anos atrás, né? A maioria de nós fala pela boca de pessoas que morreram há 100, 200 anos atrás, isso vai continuar sendo verdade. Eu atribuo esse sucesso aí
ao ambiente, finalmente as pessoas estarem prontas a assumir sua própria responsabilidade e ao cumprimento da maioria das previsões que a gente veio fazendo, né? Demográficas, econômicas, políticas, ponerológicas, psiquiátricas, e inclusive, como você falou aí, sexuais, né? Não, eu não falei nada de sexual. Não, de casamento, né? Sim. Ou não? É verdade. O sexo é o casamento. Sexo é casamento. A maioria das coisas que eu previ, elas não saem da minha cabeça nem da minha boca. Eu também falo pela boca de pessoas que já morreram, né? Inclusive, a maioria das coisas que eu falo foram desenvolvidas e demonstradas por pessoas que viveram há muitos anos atrás. Então, o meu mérito nisso é muito pequeno. Eu sou apenas um divulgador da maioria das coisas que eu digo, né? É isso aí. O Renato tá fazendo um sucesso arretado, né, Léo Dias? Diga aí, por onde a gente vê na internet, tem cortes dele nas redes sociais. A verdade se impõe, né, Timóteo? Além do que ele falou aí, eu acho que o que ele coloca a princípio parecia para muita gente ser algo difícil de perceber, mas com o passar do tempo, mesmo de forma às vezes tardia, atrasada, é natural que a verdade chegue, né, aonde quer que seja. Então, por isso que as pessoas vão percebendo, inclusive, que o que o Renato vem falando é nada mais do que realmente a própria verdade mesmo, né? Meu querido ouvinte. Vamos lá, gente. Você pode ligar e participar. Se tiver ouvinte aí, já pode. Falei com o Léo para trazer o Renato aqui hoje para fazer algo diferente. O Renato participa de podcast, responde muita pergunta, mas eu queria fazer algo ao vivo por telefone, certo? O programa hoje vai ser especial para falar de diversos assuntos. O Renato já foi entrevistado por mim tem uns 2 meses aqui, não foi mais ou menos? Aqui no programa da manhã, um programa que tem mais audiência, horário consolidado. Neste programa nós voltamos aí, tem acho que uns 20 dias também, a audiência muito mais fraca, nós temos uma concorrência muito grande nesse horário, mas a gente vai fazer esse programa especial, o ouvinte vai ligar ao vivo por telefone, participar, fazer pergunta para o Renato Amoedo, certo? Vamos lá, gente, então o telefone é o 71, coloca a vinheta mais uma vez aí para o ouvinte ligar e participar. Ligue e participe ao vivo. 71997096744. 71997096744. Linha Direta, Brado. Lembrando também, se você não quiser entrar ao vivo por telefone, você pode mandar mensagem através do seu login de assinante do Brado Jornal ou então o Superchat aí no YouTube ou na plataforma Rumble, onde estamos ao vivo, certo? Você que nos acompanha pelo vídeo, compartilhe o link nas 2 plataformas, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações, não deixe de fazer isso para aumentar o nosso engajamento aqui nessa jossa. Vamos lá com as informações do trânsito com a Rebeca Costa, vamos lá. O trânsito na Brado. O fluxo de veículos precisou ser bloqueado na interseção das ruas Lucaia e na Conselheiro Pedro Luiz, no Rio Vermelho. A interdição foi necessária para avanço de mais uma etapa das obras do BRT. Por conta disso, os veículos que se deslocam da rua Conselheiro Pedro Luiz e desejam acessar a rua Lucaia deverão seguir direto pela Avenida Vasco da Gama, passando sob o viaduto do Complexo Rei Pelé e utilizar o retorno do Bom Preço. Logo após, os condutores devem acessar a Avenida Garibaldi, fazer o retorno próximo à antiga sede da Secretaria Municipal de Educação e seguir pelo viaduto Rei Pelé, de onde pode chegar na Lucaia, no sentido Avenida Juraci Magalhães Júnior. Os agentes da Transalvador também estão monitorando uma interdição da terceira ladeira de Santa Rita, no Matatu, devido a um desabamento no local. E trânsito livre na Avenida Paralela, no sentido centro, na Avenida Vale do Gunjá, Avenida Vale dos Barris e na Rua Carlos Gomes. Das 7 da manhã até o momento, foi registrado um acidente com uma vítima não fatal. Essas foram as informações do trânsito no Hora 360. Valeu, Rebeca Costa, obrigado pelas informações do trânsito. Já estamos ao vivo, compartilhe aí nos grupos de Zap que você faz parte, a audiência do programa... o nosso programa agora, o Hora 360. Como é que tá o nosso áudio aí também? Tá tudo ótimo? Vamos lá, Renatão, fazer a primeira pergunta. Eu não fiz essa pergunta para você quando você esteve aqui no Brado Jornal. Política, nós estamos acompanhando um movimento crescente, de fato antidemocrático, ditatorial. O presidente, por exemplo, da Venezuela esteve aqui anteontem, foi tratado com honras militares.
Lula levou ele no Palácio do Planalto, tudo isso financiado com nosso dinheiro, dinheiro dos pagadores de impostos. Como é que você vê hoje o cenário político no Brasil? E você sabe que aqui você tem liberdade para falar o que você quiser, pode para criticar Bolsonaro, para falar de quem você quiser. Como é que você vê o futuro? Menos alguns caras lá de toga, viu? Esses aí é melhor não mexer. Mas o resto da política mesmo, sem ser do judiciário. Como é que você vê o cenário político brasileiro? Tem salvação, na sua opinião? O que você acha? Essa semana teve um meme, né? Que foi muito criticado dos militares prestando continência ao vagabundo lá, o criminoso condenado Maduro, né? Agora, aquela cena não foi no governo Lula, aquela cena foi no governo Bolsonaro. Bolsonaro permitiu que o vagabundo lá, que o criminoso, viesse ao Brasil durante o seu governo, dia 28, ele ainda era presidente do Brasil, e poderia ter prendido, poderia ter enviado para os Estados Unidos, não fez. Quem quiser, talvez seja do interesse da maior parte de sua audiência assistir, vai ter aproveitando fazer o jabá aqui do canal do professor Alexandre Costa, haverá nesse sábado, às 14h, um debate entre eu e o Paulo Cogos no canal do professor Alexandre Costa para discutir Bolsonaro, putinha do PT e maior traidor e covarde dos 500 anos, sim ou não. Um vai defender a tese, o outro vai fazer a tréplica e a réplica. Eu vou ter a honra de debater com o Paulo Cogos, um cara que eu tenho muita admiração, que eu concordo 98%. Inclusive é um bolsonarista, mais bolsonarista do que qualquer um dos filhos de Bolsonaro. Que eu não vi nenhum dos filhos de Bolsonaro na porta de quartel, vocês viram? Não. Mandou Então, a galera ir pra lá. Exato, né? eu não vi. Cogos é mais bolsonarista do que os filhos de Bolsonaro. É mentira o que eu tô dizendo? Ele foi pra porta, foi responder o processo criminal, sem se beneficiar pessoalmente, né? Sem ser eleito. Quando é que vai ser o debate? O Diga quê? de novo o debate de você. Sábado, Que horas? 14 horas. Sábado, 14 horas, no canal do professor Alexandre Costa. Eu vou assistir, hein? Vai ser demais, hein? Não, mas não vai ser uma conversa como a gente está tendo aqui agora. Vai ser um Porque debate cada um mesmo. fala, vai ser um debate Pergunta, organizado, tem X minutos, réplica, tréplica, você defende a tese e tal. Acho que, inclusive, o Léo Dias aqui me representaria a minha posição de maneira muito mais contundente e factual. Mas... Não, eu acho que você seria melhor nisso aí mesmo. Eu vou tentar estruturar em 20 minutos uma demonstração de por que e como, e devido a que Bolsonaro foi o maior traidor e covarde dos 500 anos. Ele não teve nenhum dia de homem no seu governo de 4 anos Peraí, de integral nenhum traição dia e de covardia. Nenhum ato. Por que, Não houve nenhum Renato, ato você disse isso? que eu Não. saiba. Desde a- O gabinete de transição já foi totalmente comprometido e infiltrado. Integralmente, ele prometeu, textualmente, 11 vezes, 10 nazificação. 10 nazificação significa a eliminação de qualquer pessoa remotamente envolvida com o regime anterior. Essa é a definição dessa palavra, que inclusive o Bukele utiliza, e realmente limpou. O STF lá tá limpo, 20% dos coronéis, dos generais lá, a galera sumiu, foi preso, não é isso? Não é isso que tá acontecendo lá, isso é desnazificação. É o que aconteceu na Alemanha no final da Segunda Guerra Mundial. O que o Bolsonaro fez foi nazificação. Ele não escolheu nem as indicações dele. Era o que o macho dele falava grosso, ele ia lá e indicava, não é isso? Você acha que Bolsonaro indicou da cabeça dele Cássio do PCdoB? Você acha que ele indicou da cabeça dele o outro lá que era do Toffoli? Ele tomou grito e obedeceu, não é isso? Exatamente. O tradutor oficial do gabinete de transição era afiliado há não sei quantos mil anos, deu 17 anos ao pessoal. A maioria das pessoas que mandava no gabinete de transição eram pessoas intimamente comprometidas aos regimes anteriores. Esses generais que tinham mais poder que Bolsonaro, eles não foram generais carregadores de mala, não foram eles que tiveram comando, que prestaram continência aos criminosos ilegítimos durante 15 anos antes. Alguém pode ser hoje general da ativa sem ter recebido cargo, sem ter recebido posição, sem ter mamado, puxado o saco de quem governou o Brasil nos últimos 20 anos? Sim ou não? Então essas pessoas tinham que ser eliminadas do governo, e não dado poder total para essas pessoas, né? Se fosse para fazer um processo de limpeza, né? Renato, você não vê nada de positivo no governo Bolsonaro? Em 4 anos, nada, nenhum avanço que seja mínimo. Rapaz, é muito difícil a gente fazer um trabalho de... Não existe si na história. É muito difícil. Você vê, Timóteo? É muito difícil. Eu não sou entrevistado. É muito eu sou difícil. entrevistador, pô. Não, mas diga aí. Não, vou dizer nada. Não tem, simplesmente não tem. Vou falar aqui, óbvio que teve muitos não avanços, tem. eu acho. É muito difícil. Não existe si na história. Agora, se Haddad tivesse ganho a eleição, com certeza, as 71 leis feministas que a primeira-dama orgulha de ter aprovado, que não foram 71 leis, isso é mentira, foram 71 normas, não é isso? Elas teriam oposição, que não tiveram. Se Haddad fosse o presidente, a maioria das medidas progressistas e totalitárias que Bolsonaro avançou
Por exemplo, o Covidão, que foi 10 vezes maior do que o mensalão por mês, porque o mensalão foi distribuído por muitos anos, o Covidão foi concentrado. Como, por exemplo, a CBDC, que é um totalitarismo absurdo. Hoje, vários serviços públicos, você só consegue acessar o serviço público se você for escravo Gold. Escravo Gold significa você abrir para uma série de organismos todos os seus dados, inclusive biometria. Isso é uma coisa absurda. Você não teve que oposição a isso? Zero, absoluta. Zero oposição. Se o presidente fosse petista, haveria oposição a essas medidas. Hoje, o Brasil, os bandidos teriam menos poder e os bandidos teriam menos dinheiro se o Bolsonaro não tivesse ganho a eleição. Isso aí você pode afirmar com uma ampla certeza. Bolsonaro, a função dele foi ser a vaselina para o PT. Ele é um agente dentro da inteligência e da contra-inteligência. Ele é um agente de dessensibilização. Ele faz as pessoas ficarem passivas durante 4 anos, achando que venceu, acabou. É aquela história da Bíblia lá de Samuel. A gente escolheu um rei que vai resolver nosso problema. E o que Samuel diz? Vocês vão chorar, seus filhos vão ser escravos, suas filhas vão ser servas, vocês vão perder seu gado. E quando você clamar a Deus, Deus vai dizer... Renato, eu não posso fazer nada, você pediu por isso, né? Não é isso que tem lá em Samuel? Deixa eu só... Eu falei do ouvinte, deixa eu só atender um ouvinte. Ele tá na linha tem uns 10 minutos. Alô, boa noite, quem fala? Desligou, Pedro? Alô, boa noite. Não tá ouvindo, algum problema técnico aí? Alô? Desligou, por favor, fala. Renato, não, eu queria que o Renato explicasse, porque ele tem uma interpretação que é muito parecida com a minha, em relação a Bolsonaro ser moralmente inferior a Lula, na medida em que ele se disfarça de amigo, né? E enquanto que o Lula é objetivo em relação a demonstrar o caráter nocivo, até satânico em vários momentos, né, Renato? Explica aí por que o Bolsonaro acaba sendo pior do que o Lula moralmente falando. Que é muito difícil até da pessoa que está envolvida na emoção ali compreender isso. Bolsonaro fez diversos eventos com o professor Marco Sintra, prometendo, não ele diretamente, mas Marco Sintra do lado dele na época da eleição, prometendo imposto único, que revogaria quase 30 impostos federais. Quantos impostos federais foram revogados com Bolsonaro? Bolsonaro prometeu fuzil a rodo. Ele aprovou alguma lei de armas liberando fuzil a rodo? O que ele fez foram regulamentos, que são normas infralegais, que pode ser numa canetada pelo executivo extinto, revogado ou modificado, mas como já foram, não é isso, Renato? Como presidente, através de decreto, mudar e liberar fuzil? O que ele poderia fazer, ele reduziu o número de armas que eu poderia ter. Eu podia ter 8 armas, hoje eu posso ter 4. Ele reduziu a metade do número de armas que eu posso ter. É isso que ele fez por decreto. Bolsonaro me desarmou e a todas as pessoas do Sinarme. O número de armas que se pode ter no Sinarme hoje é menor do que o de 2018. Ele, inclusive, é muito claro no Brasil que quem manda no legislativo é o executivo, porque é o dono do cofre. Isso é uma coisa óbvia, né? Segundo ele próprio, porque ele falou isso várias vezes a vida toda. Ele, inclusive, disse isso durante décadas. Então, se ele aprovou alguma lei e não aprovou essa, é porque isso não era prioridade para ele. Mas mesmo que ele não tivesse aprovado nenhuma lei, seria igual ele fazer esse regulamento. Quem foi o ministro da Justiça primeiro dele? Quem era chefe de gabinete de Moro? Não era uma desarmamentista? A própria mulher de Moro não recebeu dinheiro a vida inteira, não trabalhou para organizações desarmamentistas? Se o próprio ministro da Justiça é um desarmamentista, ele vai nomear que tipo de gente para a Polícia Federal, para o Sinarme do Brasil inteiro? Quem foram os diretores da PF de Bolsonaro? Quem foram os ministros da Saúde de Bolsonaro? Eles eram pandemínios ou eles eram pessoas que defendiam os tratamentos que têm realmente fundamento empírico e científico? Só por causa do YouTube, a gente pode falar sobre esse assunto. Pois é. E Renato, por que o ouvinte. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Alô, muito boa noite. Boa noite, quem fala? Alô, muito boa noite. Fala Wagner, de Lisboa, Portugal. Ô Wagner, de Lisboa, abaixa o BG, por favor, deixa mudo, desculpa, deixa no mudo aí o BG. Oi Wagner, tudo bem? Você quer fazer uma pergunta pro Renato Amoedo? Quer fazer um comentário? Diga aí. Primeiramente, eu gostaria de mandar um abraço aí pro Renato. Me inspiro muito na sua figura. Você foi capaz, Renato, de fazer uma síntese com todos os assuntos aí que tocam, né, de certa forma, a bolha da direita. Não foi o único que eu vi conseguir fazer uma síntese. O resto é só conversa mole e que toca de forma rasa nos assuntos, entendeu? Trouxe uma abordagem muito prática. Parabéns, Renato. Obrigado aí, agradeço o seu trabalho. Valeu, meu querido. Esse abraço, essa felicitação aí pro Renato e continue com o programa, viu? Grande abraço. Obrigado, irmão. Um abraço, Deus abençoe. Olha, ouviu, Renato? De Portugal, diga aí. Existe uma disciplina
A ciência política, ela tem duas grandes teorias explicativas dos atos políticos, né? Tem a teoria do bem comum, que acha que o governo existe e os políticos agem para o bem coletivo. E tem a teoria dos interesses privados, né? Que é o Public Choice Theory, que é a teoria das escolhas públicas, que explica, baseado nos interesses privados, quais são as decisões dos políticos e o porquê. Que é defendendo seus próprios interesses privados. Né? A maioria das pessoas, quando votam, elas não buscam o interesse público, eles buscam o interesse privado, não é isso? Então, e os políticos mais ainda do que os eleitores. Essa teoria demonstra, há mais de 70 anos, muito antes de qualquer um de nós nascer, que em um regime de exceção, que a aplicação da lei não é a regra, e no Brasil a maioria das pessoas, a maioria dos assassinatos não dão em nada, quanto mais os outros crimes menores, né? É uma questão estatística, é uma questão de fato, que o Brasil é um estado de exceção e não de direito. Em um ambiente desse, eleições, você não tem nenhuma chance de regeneração dentro dos meios institucionais. Isso é demonstrado formalmente. Se você está insatisfeito com o regime de exceção, se você está insatisfeito com a ditadura, você vive na Venezuela, você vive na Argentina, você vive em Cuba, o que você pode fazer é desinvestir. Você pode voltar com os pés ou com armas. Se você voltar com armas, você vai matar e morrer, provavelmente você vai morrer, porque você é menos organizado do que o Estado. E se você voltar com os pés, você provavelmente vai sobreviver. Todos os brasileiros, ou pelo menos aqueles que não sejam 100% índios puros, eles são filhos, netos ou descendentes de pessoas que fugiram. A existência desse país é a prova de que o que limita o poder de ditadores é a capacidade dos seus escravos, dos seus súditos, de fugir. E hoje em dia você pode tirar o Brasil do seu dinheiro sem sair fisicamente desse país. E essa hoje é a oposição real. É você comprar Bitcoin, é você sair do Legacy. É você parar de ficar pagando impostos voluntários e aumentando o poder do Estado, que o principal obra de Olavo demonstra lá, Ordem das Aflições, é exponencial. Os estados sociais são satânicos. Os primeiros estados sociais, o do México terminou na morte de mais de 1 milhão de pessoas e numa guerra real, né? Pelo direito das pessoas serem católicos. E o segundo estado social terminou no bigodismo. A República de Weimar, lá na Alemanha, a maioria das famílias de classe média tiveram experiência de prostituição por comida. Esse é o destino do estado social. E o maior estado social da história foi o do Brasil. Porque o Muro de Berlim caiu 1 ano depois da Constituição brasileira. Foi o ápice do estado social. E entre a Bíblia e a Constituição, o Bolsonaro disse que era fiel à Constituição. Que foi na verdade, justamente o contrário do que ele prometeu. Né? Ele foi eleito dizendo que iria destruir o sistema, não consertar o sistema. Como você está falando do Bitcoin, o que ele faz? Ele faz justamente ao contrário. Ele tenta convencer as pessoas que existe a possibilidade, ainda mesmo depois de deixar o cargo, de fazer uma oposição efetiva ao regime de exceção em vigor, dentro da atual institucionalidade vigente. Isso é ou não é fazer exatamente promover o projeto do Satanás, Renato? O que Bolsonaro faz no Brasil hoje? A presença dele aqui o força a fazer declarações como aquele lá, defendendo o calabouço fiscal, não é isso? Ele não defendeu a pacificação, que ele reconhecia plenamente as eleições. Pega esse vídeo aí, desculpa, Renato. Você acha que ele reconhece intimamente essas coisas que ele está dizendo? Ou ele está dizendo isso para não ser vítima de expurgo? O fato dele estar no Brasil demonstra que ele dá poder, dá legitimidade e reconhece a autoridade do judiciário sobre ele e da oposição sobre ele. Se ele afirmasse publicamente que esse país é uma ditadura, é um estado de exceção, ele nem mesmo poderia voltar aqui. Renato, você participou junto com a gente daquelas manifestações lá em 2013, 2014. A gente fez faixa na Barra, lembra disso? Perfeitamente. Não só em Salvador, Bahia, no Brasil como um todo, aquelas movimentações, havia ali um consenso praticamente de que o sistema havia entrado em colapso. As pessoas estavam lá contra o sistema, mostrando que aquele sistema simplesmente não era digno mais de ser algo representativo em relação à maioria do povo que trabalha, que produz, que paga os impostos do contribuinte. O Bolsonaro foi eleito dizendo que iria destruir o sistema e não consertá-lo. Ele não foi eleito para jogar o xadrez 4D, mas derrubar o tabuleiro. Não, ele falou especificamente, inclusive o Princeso, várias pessoas fizeram propaganda do lado de Bolsonaro na presença dele, utilizando a palavra desnazificação, que é um conceito de 80 anos, que significa a destruição de do regime anterior, o afastamento do poder de qualquer pessoa remotamente, que tenha colaborado remotamente com o regime anterior. O que ele fez foi o oposto. Bolsonaro não indicou a ninguém, absolutamente ninguém, em nenhuma posição relevante, que não tivesse mamado com o PT, como esse Tarcísio aí, como essa galera mamou com Dilma. Quem mamou com o nazismo continuou sendo juiz, professor de universidade, que era nazista, SS, perdeu emprego ou não perdeu? Isso é desnazificação. Ele fez isso ou ele fez o oposto? Exatamente.
Vamos falar com o ouvinte. Alô, boa noite, quem fala? Programa polêmico. Vamos lá. Oi, boa noite. Oi. Maria Dolores. Oi, Maria. Pode fazer. Tem uma pergunta a fazer? Pode fazer pergunta, pode falar. Sua ligação tá falhando, tá cortando. Vá pra janela aí, vá pra um lugar mais aberto, tá cortando o seu sinal. Pode falar, não, telefone. Melhorou? Melhorou, pode falar, melhorou. Pronto. Renato, você trabalha com segurança. O que você recomenda para segurança pessoal? Segundo, John Forsyth foi eliminado, e eu já lembrei da sua pessoa. E terceiro, podendo sair daqui do Brasil, você recomenda sair ou ficar? Eu lembro que você comentou com o Alexandre Costa sobre a desorganização aqui do Brasil ajudar, inclusive, a gente poder fugir desse sistema. Obrigada. Valeu, minha querida. Obrigado. Ouvinte de Salvador, né? Diga de onde você está falando, viu, ouvinte? Eu acabei de esquecer de perguntar. É de Salvador, de Salvador. Obrigado. Pode desligar o telefone. Renato, pode responder, por favor. A maioria das pessoas, elas não tem a facilidade de poder morar onde elas quiserem. Agora, hoje, graças ao Bitcoin, eles conseguem desinvestir, eles conseguem tirar a poupança, a riqueza, o asset deles do controle desse sistema. Mais importante do que você sair do país é você tirar o país do seu dinheiro. Sua renda, sua herança, sua eventual aposentadoria, você já está exposto extremamente aos riscos do país, que nós já sabemos o que vai acontecer aqui. Faz sentido uma pessoa que já tem a renda aqui, já tem a aposentadoria aqui, mora numa casa aqui, vai ter a herança e tudo mais aqui. Quando ganhar um dinheiro, poupar aqui, você está concentrando mais risco no risco que você já corre. Então, a mais importante é você tirar a sua riqueza do país do que você sair fisicamente. Eu acredito que nos próximos anos, nas próximas décadas, a criminalidade no Brasil tende a despencar. Tanto devido à questão demográfica, né? A população está diminuindo nas capitais do Nordeste, a população do Brasil já está envelhecendo exponencialmente, quanto pelo totalitarismo absurdo que vai ver com o sistema de câmeras e gamificação. O dinheiro físico tem os seus dias contados. Quando não existir mais dinheiro físico e o governo souber onde cada pessoa está o tempo todo, todas as transações forem monitoradas com biometria, vai ser muito difícil o crime da maneira que a gente conhece hoje. Haverá uma repressão muito maior, com câmera em todo lugar. Isso não é uma teoria. Se você for ver o número de pessoas que foram presas em Salvador nos últimos anos com o sistema de reconhecimento facial chinês, é absurdo, é maior do que qualquer delegacia. Tem pessoas que são reconhecidas. Se você tiver um mandado em aberto, entrar no metrô, você vai ser reconhecido e preso. Era uma coisa que era inimaginável há décadas atrás. Então, para onde ir? Era a questão. Depende muito se você tem família, se você já tem um patrimônio absurdo como o Wagner. Pergunte ao Wagner, e muita gente está indo para Portugal. Portugal é um bom lugar para você ganhar sua vida trabalhando, péssimo. Médico lá ganha 1/10 do que o médico ganha aqui. Engenheiro lá, a maioria dos guris lá, das pessoas jovens estão desempregadas, nativos, imagine um estrangeiro indo para lá. Portugal é um lugar excelente, se você tiver um asset grande, eles têm uma política maravilhosa de isenção com Bitcoin, você consegue ficar realizando eternamente, indefinidamente, valores altíssimos, sem pagar imposto nenhum. Beleza, é um lugar para você ir gastar dinheiro. A maioria das pessoas vão embora gastar dinheiro? Não vão. Depende. Dependendo da sua atividade, o melhor lugar pode ser os Estados Unidos, fazer os steps, se for médico, virar médico lá. Se você for um cara sem formação, que quer ser Uber, garçom, pode ser Irlanda, tem vários lugares. Depende muito. Se você é solteiro, se você é casado, se você está indo aposentar, se você é empreendedor. Um lugar que eu ligaria o meu radar para começar a prestar atenção é El Salvador. El Salvador passou por um processo de desnazificação. Mais de 1% da população foi preso em menos de 120 dias. Não parou. Eles ficaram 1 ano sem homicídio. Imagine um lugar que tem 1/3 quase da população da Bahia passar um ano sem homicídio. Vamos fazer uma proporção. Será que a Bahia já passou 100 dias sem homicídio? Mas ele está com uma popularidade recorde também, Isso. no Bukele. Eu acredito que se esse cara fizer sucessor e essas iniciativas continuarem, o país vai ser recolonizado. Era um país que perdia população durante mais de 30 anos. Perdia mesmo, perdia dezenas de milhares de pessoas por ano para a migração e agora virou no 0 a 0. E essas políticas que ele vai fazer agora de facilitação de visto e tudo mais, deve inverter. O El Salvador pode ser uma Singapura das Américas, com a diferença que ele vai ser umas 40 ou 50 vezes maior do que a Singapura original, né? E com mais recursos naturais. Renato, aproveitando essa questão do El Salvador como exemplo, seria interessante você falar, porque tem muitos formadores de opinião da direita que quando a gente coloca o exemplo do El Salvador, como foi feito, o que Bolsonaro simplesmente deixou de fazer
e os índices de criminalidade, né, os criminosos da alta cúpula todos na cadeia. O que foi feito lá, segundo a interpretação de muitos, não poderia ser feito no Brasil, porque o Brasil tem uma dimensão territorial muito maior e, em tese, mesmo sendo o anão diplomático conhecido que é, a República das Bananas, mesmo assim, segundo muitos, a nível geopolítico internacional, chamaria mais atenção e seria um alvo de disputa que não permitiria que o que aconteceu lá pudesse acontecer aqui, o processo de desnazificação. Nesse sentido, seria interessante explicar por que um território maior é muito mais fácil, inclusive, se você estudar a história da implantação dos regimes, das tiranias, é muito mais fácil você estabelecer uma ditadura em um território maior, mais fragmentado, mais heterogêneo, como é o caso do Brasil, do que num país menor. Seria interessante porque serve como justificativa para a inoperância do Bolsonaro essa interpretação que não tem muito sentido. Como é que você pode explicar isso de uma forma mais clara para as pessoas entenderem que o Bukele, né, Bukele que eu falo, o que ele fez lá no Brasil seria ainda mais fácil que o Bolsonaro fizesse, considerando que ele tinha o que o Bukele não tinha, que era, na verdade, o amplo apoio da classe produtiva, né, de forma praticamente absoluta, né, e a popularidade também, para fazer com que aquele sistema fosse cada vez mais ilegítimo diante da população, que foi o que ele fez. Praticamente criou um novo sistema, suprimindo o anterior. Como é que se explica isso aí do ponto de vista didático, para até um débil mental entender isso? Existem duas fontes de verdade. Existe a lógica e existem os dados empíricos, não é isso? Eu posso afirmar que o céu é azul se eu tiver uma determinação objetiva do que é azul, de que espectro de luz é azul, e se eu tiver um equipamento que meça o espectro de luz do céu. Isso acabou, não é isso? Não tem mais discussão. Eu poderia dar opiniões aqui do que é... isso é mais difícil, é mais fácil, mas se a gente for aos fatos, a lógica e aos fatos do passado, do presente e do futuro, o que a gente observa? Tem dezenas de explicações de por que revoluções e modificações... revoluções e contra-revoluções. O Brasil vive um processo revolucionário. O que Bolsonaro prometeu foi uma contra-revolução. Foi uma restauração de valores do Brasil profundo que estavam e estão sendo destruídos. Não é isso que ele propunha? Bolsonaro não propunha nada que não... Ele era o desenho do reacionário, de alguém que defendia a volta de valores do passado, não é isso? Do que o Brasil realmente era, do Brasil profundo. Né? E chegou lá e fez o oposto. E o Brasil profundo não eram 71 leis feministas, né? Não era a mãe solteira receber o dobro do como é o nome da Bolsa Vagabundagem de Bolsonaro lá? Auxílio Brasil. Auxílio Brasil. Auxílio Brasil. O Brasil profundo é remunerar a mulher que larga o marido. Nunca foi, né? Mas voltando. Se você quiser ler um livro especificamente que demonstre isso que eu estou dizendo, Hans Hermann Hoppe, Democracia é o Deus que Falhou, tem diversos livros de Hoppe que ele demonstra como qualquer modificação, qualquer imposição, qualquer revolução ou contra-revolução é muito mais fácil em países grandes do que pequenos. Tem diversos argumentos. Mas o mais fácil para você entender é o seguinte: se Salvador fosse uma cidade, se Salvador fosse um país, ou a Bahia fosse um país, é muito mais fácil você encontrar o governador, os secretários no shopping, no restaurante, do que você descobrir o governante em Brasília. Quanto maior o país, é mais fácil a elite dirigente se isolar do resto da população e se isolar de influências, inclusive de ser assassinado. Você acha que o Bukele ele consegue se esconder numa cidade-estado, num paizinho com a população da região metropolitana de Salvador? Agora, vamos para a realidade. Vamos ver se bate com a realidade. Quais foram os grandes países que tiveram revoluções comunistas? Tirando os Estados Unidos, são os maiores países do mundo, né? A União Soviética, a Rússia, ainda é o maior país do mundo. A China. E a China, não é isso que... Então... Que é heterogênea, muita gente não sabe, mas é um país absurdo. Ele era muito mais heterogêneo na época da Revolução do que hoje. Existiam dominantes, mais de 70 idiomas, eles puseram essa nova língua lá. E o que está acontecendo com o próprio Brasil hoje, né? Pois o que está acontecendo com o Brasil hoje? Não, existe um processo de homogeneização absurdo. As pessoas que apoiam o Bolsonaro, até os artistas agora estão sendo proibidos de cantar, de trabalhar, eles vão eliminar as oposições. A questão é que como o Cass Sunstein, o cara que colocou inclusive o Obama, que era o orientador de Obama, que botou Obama para dar aula em Chicago, ele defende há mais de 20 anos, inevitavelmente haverá a formação de bolhas.
Daqui a 10 ou 20 anos, as pessoas que forem realmente livres, que tiverem Bitcoin, que tiverem vários passaportes, residências, eles não vão querer, não vai haver convivência, não vai poder coabitar. Você não vai falar nem o mesmo idioma. Você vai querer que seu filho seja educado num lugar onde os professores são aqueles... Como é o nome do cara que foi dar aula pros drogados lá de Isidório e ficou ensinando coitadismo e revanchismo racial? Como é o nome do cara? Você vai querer um cara desse dando aula pros seus filhos, é isso? Hein? E revanchismo racial, que você foi escravo, que você tem direito à compensação e tal. O coitadismo. Esse coitadismo, esse negócio é uma máquina de destruição, pô. Deus é a realidade. Deus é a realidade das coisas. Quando você nega a realidade das coisas, você está negando a Deus. Você tá passando a servir o demônio. É por isso que o socialismo é satânico. Você querer... se você pegar só o Gênesis, só o primeiro livro da Bíblia, ele é muito claro. A maldição do homem é comer do suor do seu rosto. Quando você quer comer do suor do rosto de outro macho, você está negando a ordem divina do primeiro livro da Bíblia, não é isso? Feminismo é satânico. Ele nega a ordem que Deus, a primeira ordem que Deus deu à mulher. E isso é autodestruição espiritual. É isso que esses caras estão ensinando nas escolas. É isso. A formação de bolhas de KSS é inevitável. Mas o discurso coletivo, o discurso oficial, as mídias oficiais vão para um nível de uniformidade sem precedentes. Não vai ter caras como eu na internet daqui a 2, 3 anos. As pessoas que derem a real, que derem a Red Pill, inclusive Red Pill é uma expressão que agora já é oficialmente uma expressão típica de extremistas e terroristas internos nos Estados Unidos. Quem disser a verdade vai ser eliminado dos meios de comunicação. Se você não tiver uma conta no NosTR, se você não buscar descobrir como funciona PGP, como funciona Bitcoin, você nem sequer terá condições de ter acesso à verdade. A internet vai ser monitorada. Em poucos anos não vai existir mais dinheiro físico. Se você não tiver Bitcoin, você não vai ter acesso à internet livre. Você não vai ter condição de entrar... De comprar um aparelho que não seja comprometido. Essa semana foi comprovado que 100% dos iPhones, o russo demonstrou, que 100% dos iPhones tem backdoor. Os caras podem fazer gravação ambiente e fazem, de políticos, diplomatas e tal. Você acha que esse chinês não tem isso? Se o iPhone tem isso, imagina o chinês, imagina o Samsung que você tem. Pelo amor de Deus, né? Então, se você quiser ter algum nível de liberdade, a hora é agora, viu? A janelinha tá fechando, viu? A janela de oportunidade vai fechar. E quando ela se fechar, bicho... O professor Olavo disse claramente, isso é a mais pura verdade, em 2022 era o último ano que o Brasil poderia ter uma mudança de regime. Acabou. Nunca mais haverá uma eleição que possa modificar as instituições desse país. Acabou. Eles contam os votos, eles escolhem quem são os candidatos, eles escolhem quem tem partido, não é isso? Roberto Jefferson pode ser candidato. Quem dá esperança? No final, eles ainda podem caçar o cara sem previsão legal, não é isso? Quem dá esperanças de que ainda há possibilidade de reação ao que está posto. Serve a mentira. Serve a quem? Serve a quem? Serve a quem? Quem serve a mentira? Serve a quem? Quem é o príncipe da mentira? Tá fazendo aí? Quem é o príncipe da mentira? Deixa eu chamar a ligação aqui e falar ao vivo. Que horas são, Pedro de Lara? Nós estamos 7 horas e 23 minutos. Estamos entrevistando o professor Renato Amoedo, que está aqui na Brado hoje. O Renato é afiado, é polêmico, meu querido. O negócio é pesado. Se você quiser entrar ao vivo com ele no telefone agora, ligue para 71997096744 ou então mande mensagem de voz, no máximo 30 segundos pelo Zap, certo? Mensagem de voz, telefone e se você for assinante do nosso portal de notícias, através do seu login. Vamos lá, falar com o ouvinte. Alô, boa noite, quem fala? Boa noite, meu nome é Marco. Eu queria fazer uma pergunta para o Renato. Manda brasa, Marco. Você é da onde? Você está falando da onde? Eu estou falando de Teresina, no Piauí. Teresina, Piauí. Diga aí, meu querido, o que você tem para perguntar? Primeiramente, eu queria agradecer a todos vocês que estão propiciando esse programa e parabenizar o Renato, que é um cara fenomenal. Eu estou há uma semana maratonando as lives dele no YouTube e, cara, pensa num cara que está fazendo um serviço para os brasileiros, viu? Porque o cara já tem muita grana, era um cara que não precisava estar fazendo isso, mas a gente vê que ele faz de coração, faz para ajudar quem quer se libertar do Estado. E isso, cara, parabéns, é muito digno. As duas perguntinhas que eu tenho para fazer é a primeira. O que ele acha dos recentes posts, dos tweets do Nassim Taleb, falando muito mal do Bitcoin, das pessoas que investem, que compram Bitcoin? E a segunda pergunta que eu tenho para fazer é para aquelas pessoas que realmente querem desinvestir do Brasil, como eu, que querem poupar para o futuro, fazer parte dessa nova realidade. Qual que é o melhor momento para a gente investir
se o Bitcoin ainda pode cair um pouco e a gente tem que esperar para colocar tudo de uma vez, ou se a gente vai comprando aos pouquinhos, dividir em carteira quente, carteira fria. E é isso aí, minha pergunta. Um abraço, galera. Um abraço, obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Um abraço ao povo do Piauí, Teresina, Renato. Foram três perguntas. Primeiramente, eu não faço isso porque eu quero. Eu sei que, além de responder diversos processos fabricados, ter retaliação política de tudo que eu estou dizendo aqui, eu não ganho nada com isso, eu só perco, né? E minha família pode perder, eu aumento a chance de meus filhos, de minha família sofrer morte violenta, tortura até a morte, devido a essas coisas que eu estou dizendo nessa exposição pública. A questão é que meu mestre me ordenou, a última ordem de Jesus, antes de subir aos céus, é pregue a todas as criaturas. Jesus ordenou isso em vários evangelhos, não é isso? Ele ordenou que a verdade fosse pregada. Eu estou aqui dizendo o que eu gostaria de ouvir. A ordem de Jesus, que sintetizaria os 10 mandamentos, ama a Deus a todas as coisas, que é a verdade, e ao próximo como a ti mesmo. Eu estou dizendo a você o que eu gostaria de ter ouvido. Beleza? A segunda pergunta é, qual o melhor momento para comprar Bitcoin? Tem vários indicadores emocionais, técnicos, que determinam, se você quiser fazer um trade cíclico, né? Você vender quando passa do dobro do mais múltiplo, comprar quando cai. Mas, de maneira muito simplificada, eu poderia dizer que o melhor momento, o melhor tempo de se plantar uma árvore é o passado. É há 10 anos atrás que você já estaria comendo os frutos da árvore no seu topo, não é isso? E o segundo melhor momento de plantar uma árvore é o presente, porque o terceiro momento seria o futuro. Você vai demorar mais ainda de comer o fruto. E mais importante do que comprar Bitcoin, mais importante do que você alocar seu patrimônio em Bitcoin é você estudar. É você estudar, você saber o que você está fazendo. Hoje eu recebi a ligação inclusive de um irmão, de um amigo íntimo de Léo, é melhor nem dizer o nome do cara aqui, que já morreu, inclusive, que ele me procurou para ajudar a recuperar os 10 bitcoins do irmão que tinha morrido. E a gente descobriu que o irmão que tinha morrido, ele colocou 10 bitcoins na Atlas Quantum, um esquema, um golpe, um scam. É um advogado, um cara com capacidade mental acima da média, com instrução acima da média, e que não se preocupava com a autocustódia. E aí? A família dele, ele pode ter colocado 100 ou 200 mil na época, né? Mas que hoje vale 1,5 milhão praticamente, e aí? A família dele deixou de ter 1,5 milhão agora, e se vendesse 35 mil por mês, que é a faixa de isenção, era capaz de ter 1,5 milhão por anos e mudar a história da família dele, e eles terem independência financeira perpétua. E perderam, simplesmente por uma decisão de confiar em vagabundo. Você não precisa confiar em vagabundo. Você gera o endereço de Bitcoin em sua casa, de graça, você não precisa gastar nada. Você pega um pendrive velho, um cartão de memória, baixa um software e um celular velho, um computador velho que não acessa mais a internet, você é capaz de gerar seus endereços que são mais privados do que a antiga conta numerada da Suíça. O Bitcoin ele propicia isso. Obama, inclusive, tem declarações que ele fez alguns encontros para entender o que era Bitcoin há 7, 8 anos atrás, e ele afirmou que, se isso fosse possível, qualquer um teria uma conta mais privada do que a conta privada da época das contas numeradas da Suíça. E é exatamente isso. Tem uns esquerdistas, né, que... Né, o esquerdismo não é falta de inteligência, é falta de caráter, né? Tem muitos esquerdistas que são inteligentes, como Obama, que são acadêmicos, que estudam, né, que o cara tem costume de ler. Quando o cara foi ensinado do que era isso, ele entendeu, né? Essa frase deixou claro. E a terceira pergunta é de mais um esquerdista que é muito inteligente, que é o Nassim Taleb. Ele mudou minha vida. Eu não vou dizer que o Dynamic Trading, os livros dele não são extraordinários, são extraordinários. Ele, inclusive, foi um grande divulgador do Bitcoin. Ele escreveu em vários prefácios do livro dele que o Bitcoin era uma coisa essencial à humanidade. Por que ele virou um hater do Bitcoin? Porque ele é um cara que tem um problema sério de ego. Ele, por exemplo, previu que existia zero chances de colapso da lira libanesa lá. Aconteceu o que com a lira libanesa? 4 meses antes dela perder 50% do valor dela, o país entrar em colapso, milionários passarem fome, não é isso? O cara ser um grande intelectual não significa que ele tem 100% de capacidade de previsão, de track record. Esse erro dele não é o único. Ele fez diversas previsões que não são verdadeiras. E a questão do Bitcoin especificamente é porque ele era um pandemínio. Ele defendia máscara, ele defendia fechar a escola, defendia trancar tudo. E ele foi ridicularizado pela comunidade maximalista, que são pessoas que realmente defendem a liberdade. Eu, pessoalmente, acredito que não houve ninguém, nem médico, nem pessoas que não têm formação acadêmica, ninguém que tivesse uma moralidade objetiva, ninguém que acredite em objetivismo ou em Deus, de verdade, que sirva a Deus, ou que não precisa nem servir a Deus. Se o cara acreditar em objetivismo, ele não defendeu tranca tudo e focinheira e fechar a escola dos outros. Só defendeu isso quem defende moral subjetiva. Ou seja, que não tem moral, não é isso? Exatamente.
Perfeito. Que horas são, Pedro de Lara? São 7 horas e 30 minutos. Vamos falar com um ouvinte. Alô, boa noite, quem fala? Boa noite a todos, família Brado, Marcos do Rio de Janeiro, tudo bem? Tudo bem, Marcos? Como é que vai, meu querido? Tudo bem, graças a Deus. Então vou ser breve, né, que muitas pessoas estão querendo falar, né? Então, assim, foi tocado aqui em alguns temas aí, a questão do feminismo, né? Então a questão do feminismo é muito interessante, porque sendo o feminismo uma ideia satânica, e a gente sabe que então, assim, não adianta a forma e não adianta a pessoa que sinalize ou que defenda tal ideia. Em outras palavras, o feminismo do PL Mulher e o feminismo da Michele Bolsonaro, que começa a acenar para isso, vai ser o mesmo da Simone Beauvoir, vai ser o mesmo da Emily Firestone e vai ser o mesmo da Judith Butler, porque é uma ideia satânica. No final vai dar no mesmo, tá entendendo? Agora, com relação aí o Renato Amoedo, que eu respeito muito, tem uma ideia dele que eu não concordo, assim, né? Digamos assim, não é que eu não concorde inteiramente, eu acho que está havendo um certo exagero, porque assim, você, ouvinte da Brado, você não vai ser salvo pelo Bitcoin. O Bitcoin ele pode ser uma ferramenta que pode te ajudar, talvez ele seja até a última etapa do enlace final. Por quê? Porque a Bíblia diz, eu sou cristão, então a minha regra é a Bíblia. Para mim, toda a área do conhecimento humano tem que comer na mão da teologia, que é verdade mesmo. Então, assim, a Bíblia diz que o sistema que está sendo posto, ele já está sendo posto. Todas as pessoas vão ter que se integrar nesse sistema, senão você não vai comprar e nem vender nada. A Bíblia não diz, tem um sistema terrível, mas o Bitcoin vai te salvar. Não, a Bíblia não diz isso. Em outras palavras, o Bitcoin ele não vai te salvar. Ele pode até ser uma ferramenta que seja a última barreira a ser quebrada, mas será quebrada pelo sistema que está sendo posto. Ok? Obrigado a todos da família Brado. Boa noite a todos. Obrigado, Marcos. Um abraço. Valeu, meu irmão. Fique com Deus aí. Deus abençoe você e sua família. O Renato. Pode responder. É interessante. Né? É um excelente comentário. O Bitcoin não vai salvar a sua alma. Você tem plena razão. O Bitcoin vai salvar os seus fundos, o suor do seu trabalho, de ser roubado pelos vagabundos, de ser diluído, de ser expropriado, de acontecer como a dona das Pernambucanas, que estava em coma, e a justiça reconheceu o filho da empregada como filho afetivo dela, e a empregada como amante dela, e foram os únicos herdeiros e ficaram com todo o dinheiro, não é isso? Isso que vai impedir. Vai impedir expropriação, vai impedir como o pessoal da Ucrânia, que saiu com Bitcoin na cabeça, porque o ouro você não consegue sair do país. Você consegue sair do país com ouro facilmente? Por isso que na Venezuela o ouro vale menos da metade daqui, você não consegue tirar do país. O Bitcoin é um mecanismo que serve para você não contribuir com as organizações satânicas. A questão não é que o Bitcoin vai salvar a sua alma. A questão é que contribuir com o sistema, comprar ações de empresas que fazem políticas de sexualização, de transexualismo infantil, vai destruir sua alma. Investir em ditaduras satânicas vai destruir sua alma. Então, qual é a alternativa a isso? Existem muitas outras alternativas de sair do legacy. Você pode investir em ouro, em prata, você pode investir em gemas, em arte. Só que são coisas que você vai ter que estudar muito mais e que não são tão transportáveis. O que vai salvar a sua alma é o Espírito Santo. A questão é que você está prevendo que o apocalipse é agora. Se for ótimo, eu não vou precisar de Bitcoin, Jesus vai vir e julgar todo mundo. Agora ele pode não ser. Jesus é claro, ninguém sabe quando vai ser isso. Pode ser daqui a 10 mil anos, daqui a 15 mil anos. E aí? Você vai dizer para seus netos que você não utilizou a ferramenta que você podia para deixar eles blindados da dominação satânica e da escravidão absoluta, como ninguém nunca foi, porque você achava que o apocalipse ia ser agora? Ou seja, você desobedeceu a Jesus, porque Jesus é claro em diversas passagens que ninguém sabe quando será, né? Com o mal se mostrarás indomável, e o Bitcoin é uma forma de não deixar que o mal te dome, né, Renato? Eu me questiono, inclusive, não existe si na história, né? Mas eu me questiono, inclusive, que se existisse Bitcoin na época do Terceiro Reich, se essas pessoas pudessem ter um patrimônio que não pudesse ser tomado violentamente, se valeria a pena a política da solução final. A política da solução final deu lucro, né? Eles tomaram muito mais dinheiro do que gastaram. Por que os Estados Unidos não levou até o final no Vietnã? Por que a União Soviética não levou até o final no Afeganistão? A União Soviética e os Estados Unidos tinham
condições materiais de exterminar todo mundo no país. A questão é financeira. Chega uma hora que não vale mais a pena, não é isso? Você não vale mais a pena ficar gastando dinheiro por uma coisa que não vale nem um décimo, nem um centésimo daquilo. O Bitcoin é isso. É a maneira de você fazer ser inviável a sua expropriação e o roubo do seu suor. A coisa mais maligna que existe nesse mundo hoje é a atuação de políticos e a atuação de estados em conluio com as atividades criminosas. Porque só existe o domínio do crime porque essas instituições estão dominadas por pessoas que são coniventes com o crime. E essas pessoas só têm o poder que têm porque tem pessoas que as financiam. Na hora que você compreende isso, você vai compreender que você não pode estar servindo a Deus servindo essas pessoas. Você não pode servir a Deus e a mamona. Você não tem como estar investindo em uma empresa que apoia transexualismo infantil e ao mesmo tempo se dizer cristão. Você não pode dizer que é cristão comunista. Você vai ser um cristão que contradiz Jesus na parábola dos trabalhadores das vinhas. É isso. Isso é um processo. Cada pessoa vai compreender isso há um tempo. Ainda existem pessoas no mundo que não usam a internet. Tem pessoas no mundo que não usam energia elétrica. Tem gente que acha que a energia elétrica é satânico. O Bitcoin é outra tecnologia como energia elétrica. Vai ter pessoas que vão compreender e aceitar daqui a 30, famílias que vão compreender daqui a 50 anos e vão ter famílias que vão compreender agora. A questão é que quem demorou 10 ou 20 anos para aceitar a internet foi eliminado financeiramente, tanto as pessoas quanto as empresas. As pessoas, empresas e países que deixaram de aceitar a energia elétrica foram eliminados financeiramente em uma geração. A mesma coisa vai acontecer agora. É o Digital Divide lá do Isaac Asimov. Se você não estudar isso, se você não entender isso, se você não usar essa tecnologia, a sua família será financeiramente eliminada nessa geração. E não é só nessa geração, não. É nessa década, a janela, o momento que você tem possibilidade de colocar riqueza com facilidade nisso, vai passar. Como foi previsto lá no Jardim das Aflições, o crescimento do Estado é exponencial. O Estado não vai diminuir, o Estado vai aumentar. E o surveillance, né, a capacidade do Estado de controle e monitoramento está explodindo. E na hora que ele tiver capacidade de monitoramento e controle, ele vai usar. Vai ter esquema de gamificação chinês aqui? Sim, e já existe. Chama MeuGov, não é isso? É isso aí. São 7h38. Vamos ouvir mensagem de voz agora. Uma mensagem, por favor. Vamos lá. Cadê a mensagem de voz? Pera aí que eu não sei o que aconteceu. Rapidinho. Tivemos um probleminha técnico aí. Resolveu ou não? Então vamos falar com o ouvinte. Tem gente na linha? Falar com o ouvinte... Alô, boa noite. Não, peraí. Peraí. Você tá falando ao vivo, Rebeca? Agora tem mensagem de mensagem de voz. Vamos lá. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Timóteo da Rádio Brado. Valeu, boa noite. Eu gostaria de perguntar ao Renato aí, uma pessoa muito inteligente, sagaz e um visionário aí. Queria saber dele, para um leigo como eu, qual é a forma mais... Ligou, não foi? Tem gente ligando aí. Qual é a forma mais... Qual a forma mais, a gente vai voltar com a mensagem. Pode tirar aí a ligação, por favor. Volte com a mensagem, vamos lá. O que aconteceu, meu filho? Ó, seu microfone tá vazando aí. Rebeca, cuidado. Ô, gente, desculpa, porque eu trabalho aqui com uma pessoa que fica me apressando e eu não sei o que eu faço agora. Vai voltar o áudio. Volta o áudio, vamos lá. Para Bitcoin. Um abraço aí, boa noite a todos. Como é que faz para comprar Bitcoin? Essa foi a pergunta. Tem mais alguma outra pergunta? Vamos lá. Mais alguma outra mensagem de voz? Vai. Olá, boa noite. Aqui é o Eduardo Magno, de São Paulo. Eu queria que o Renato Amoedo falasse sobre a superioridade moral do Bitcoin. Obrigado, boa noite. Valeu, meu querido. São duas perguntas. Como comprar Bitcoin? E o cara falando sobre a superioridade moral do Bitcoin, Renato. O principal argumento do Bitcoin ser um imperativo moral foi o que eu acabei de dizer. Tudo aquilo que... Se você consumir... Para você ganhar o dinheiro, você é tributado. Se você poupar, vai ter lucro, é tributado. E se você gastar, é tributado de novo, não é isso? Você paga impostos de consumo, de lucro e de ganho de capital. Tudo que você fizer, você vai ter tributado. Qual a única maneira de você não contribuir com o sistema? Você tirando a riqueza do sistema. Você não tendo poupança da moeda fiduciária do Estado. A moeda da mentira, a moeda que, no clássico de Goethe, foi criada e proposta pelo diabo, por Mefisto, não é isso? A moeda fiduciária, 200 anos atrás, foi ensinada pelo diabo a Fausto no clássico de Goethe, né, que é um dos clássicos da literatura alemã. Então é muito difícil não associar a moeda fiduciária com a ação satânica. Agora, se você quiser estudar sistematicamente os 12 argumentos de por que o Bitcoin é um imperativo moral, eu recomendo o Substack de Guilherme Bandeira. Ele tem um artigozinho
de umas 15 páginas especificamente. Inclusive tem um episódio dele no Bitcoinheiros no YouTube, que ele passa 1 hora explicando estruturadamente os 12 argumentos pelo qual o Bitcoin é um imperativo moral. O que significa isso? Se você não tem uma moral relativa, se sua moral é objetiva, ou você acredita em Deus, ou você acredita em alguma ideologia de certo e errado absoluto como objetivismo, se você acredita no PNA, não é possível que você invista voluntariamente em coisas que vão financiar coisas absolutamente mais e satânicas e não se considere um comparsa disso. É por isso que eu não tenho carro, não tenho casa, eu não quero ser comparsa disso. Eu não tenho ações, eu não tenho títulos de governo, eu sou devedor em real, até porque o próprio governo é devedor em real. O interesse do governo é que o real valha mais ou menos se ele é devedor em real. Ele quer que o real valha cada vez menos, né? Então, que ele que controla o valor do real, ele que sabe, nós sabemos qual é a política monetária do Bitcoin daqui a 10 mil anos. Do real a gente não sabe nos próximos 5 dias, né? Eles chegam lá, aprovam outro calabouço fiscal. Nem tá pronto o calabouço fiscal, ainda vai passar pelo Senado, não é isso? Então a gente nem sabe daqui a uma semana qual vai ser a política monetária desse negócio, né? E em relação ao Bitcoin. Em relação ao imperativo moral, a resposta é essa. Procure Guilherme Bandeira no Bitcoinheiros e procure Guilherme Bandeira no Substack. E em relação a qual maneira mais fácil de comprar Bitcoin, é a mesma maneira mais fácil de comprar ouro e dólar. Procure alguém que tenha. Cash na mão e o cara lhe dá, não é isso? Essa é a maneira mais fácil e mais simples. Se você não conhece ninguém que tenha Bitcoin, você pode buscar empresas reguladas, gateways que ainda existam. Tem um deles, bipa.app, eu devia até cobrar pra ficar fazendo jabá dos caras. Eu pensei que você ganhava Nada. Tem um referral, Renato38, que você botar lá e fizer um depósito de R$10, você ganha 5. Ainda é referral craqueiro. Você ganha uma pedra de... O real equivalente a uma pedra de crack, não é isso? Referral sacizeira, né? Se você colocar o referral lá, você... É isso. Eu pensei que você ganhava. Você a BIPA não ganha nada. Não ganha nada. Eu não sou patrocinado, não ganho porra nenhuma. Inclusive tem uma outra empresa, a BIPA, a FIA, você paga quase 1% de negócio, mas a questão é que saca de graça na Lightning, saca on-chain, eles dão várias facilidades, né, de você ficar trocando sem pagar nada. Agora, se você quiser um lugar para negociar valores mais relevantes, tem leak.com.br, que ainda saca grátis on-chain. Os saques on-chain estão bem caros aí atualmente, a rede está sendo altamente utilizada, né? Tem diversos. Tem um motor de busca que chama Biscoint.io, que ele compara mais de 50 corretoras. Você bota o valor lá e ele diz quanto seria o valor líquido em cada uma na ordem ativa. Tem vários motores que dizem onde é o mais barato. O problema da maioria das pessoas não é como comprar Bitcoin. Comprar Bitcoin é muito fácil. O que a maioria das pessoas que tiveram Bitcoin perderam é como não perder o Bitcoin. Como não mandar o Bitcoin para Elon Musk quando aparecer uma propaganda da Elon Musk dizendo que vai lhe dar em dobro se você mandar. Como não deixar confiar na corretora porque você está ganhando dinheiro com trade, a corretora fecha, você perde a porra toda, você perde tudo, né? Como não mandar o dinheiro para Atlas Quantum, que você perde 100 mil, 200 mil reais, mas que em 2 anos ia ser 1,5 milhão e daqui a 2 ou 3 anos pode ser 10 milhões, né? Isso ou 20. Você acha que o livro Red Pill é uma introdução importante para, inclusive, para quem pretende fazer autocustódia, não? Ele é uma introdução útil, mas ele não trata um pouco de autocustódia, de sucessão e tudo mais. A questão é que o livro já vai fazer 3 anos, ele está extremamente desatualizado, né? Porque as coisas no Bitcoin eles acontecem numa velocidade muito maior do que nos mercados convencionais. Os mercados convencionais ficam abertos 8 horas, né? Se você contar pré e pós-mercado durante os dias úteis, e o Bitcoin fica aberto 24 horas por dia, 7 dias na semana. 3, 4 anos no Bitcoin é como se fosse 10, 15. As velocidades de transação vão mudando, né? Sempre, né? Não, velocidade de inovações e tal. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Muita gente não entende. Porque às vezes o assunto fica muito avançado. O Renato vai ao podcast, o cara já tem uma noção. E às vezes a gente fala com um público aqui que não sabe absolutamente nada de Bitcoin. Por exemplo, o cara vende uma casa. Aí vai perguntar aqui o que eu devo fazer, eu tenho certeza que você vai responder. Vai compra de Bitcoin. Como é que faz para a pessoa fazer pequenas transações? Porque no Brasil o cara precisa comprar outra gasolina no carro dele, se ele tiver o carro, e precisa comprar uma comida, ele não consegue pagar em Bitcoin. Queria que você sintetizasse isso, Renato, para a pessoa entender. Você utiliza, deixa um Bitcoin na conta, transfere para real, utiliza, deixa um montante, o maior... o maior bloco de Bitcoin, o resto você coloca uma menor quantia em real para fazer essas pequenas transações. Queria que você explicasse isso. Há diversos serviços de cartões pré-pagos que você coloca Bitcoin e fica utilizando um cartão com um cartão de débito. Beleza? Há diversos serviços disso, tanto no Brasil quanto no exterior. Só que isso tem um custo. Utilizar um aplicativo desse como os que eu mencionei, leak.com.br, liki.com.br ou bipa.app, esses aplicativos eles facilitam você transformar Bitcoin em real e transformar real em Bitcoin.
Você saca grátis, eu não sei se tem um limite de R$1, R$2. Os centavos não saca, não. Mas eu acho que a partir de R$1, R$2, você saca de graça para sua conta. E a partir de R$1, você pode sacar para lá e comprar Bitcoin. Isso é um passo inicial. A questão é que, para fazer isso, é necessário um esforço relativo. Agora, o esforço maior não é você saber utilizar um aplicativo, um cartão pré-pago, é você saber onde colocar. O grande problema não é o dinheiro, a riqueza que você vai usar no giro de uma semana, um mês, 2, 3 meses. É o que você vai fazer com o dinheiro de intergeracional. O que a maioria das pessoas não entende é que a gente vive um regime de juro negativo. A verdadeira inflação, como é muito claro nas 6 lições de Ludwig von Mises, que você lê em menos de 2 horas, só tem uma citação, que se você não entender a citação da Rebelião das Massas, não tem problema nenhum, Ortega y Gasset. Você recebe o livro da mesma maneira, você entende os conceitos do mesmo jeito. Todos esses índices, inclusive o IGPM, né, deu negativo agora, e realmente deu negativo. A questão é que o IGPM é uma cesta de consumo. E a inflação real é a base monetária. Se você pegar a média da base monetária dos últimos 10 anos, é acima de 23% ao ano, o M2, são dados oficiais do site do Banco Central. Se você não teve 23% ao ano líquido não é só de custo, não, é líquido de risco, líquido do trabalho que você teve para produzir essa riqueza, você perdeu dinheiro, você está sendo diluído pela emissão de moeda. A emissão de moeda é o imposto mais injusto que existe, porque ele destrói a pessoa que confiou no Estado. No aposentado, no servidor, no empregado, naquela pessoa que poupou em real. Esse é o cara que está sendo destruído. Porque na hora que ele emite mais dinheiro, o dinheiro anterior passa a valer menos, não é isso? Se a pessoa não compreender o juro negativo, ele não vai entender que... Não vai se aposentar. Que não existe yield. Além do juro negativo, o juro negativo garante que não vai ter aposentadoria por capitalização. Que o fundo que você está pagando lá não vai render porra nenhuma. O que você não vai aposentar no sistema de INSS, você tem que entender a estrutura demográfica, que é o feminismo. Né? O feminismo destruiu as famílias. Hoje, qual é a vantagem de homem casar? Qual é a vantagem de homem casar? O homem não tem mais direito a sexo, existe estupro de cônjuge que não existia anos atrás. Se o cara der um grito na esposa, ele vai preso. Não é isso? Se o cara der um grito na esposa, ele vai preso. Antigamente, até 100 anos atrás, sexo não contratual era ilícito, era fornicação. Hoje em dia, sexo não contratual, você não consegue sexo sem casar? Antigamente não existia relação com prostituta. O cara contratava o escrow, o cafetão, a cafetina, né? Isso existia um intermediário. Assim como a esposa, ele não chegava e fazia a mulher esposa. Existia um intermediário, o padre, o pai, inclusive vários intermediários para dar mais ainda segurança ao contrato, não é isso? A gente vai voltar a esses tempos. Esse negócio da regra, como é o nome do vice lá de Trump, que disse que não chegava a 7 metros de uma mulher, essa regra do Pence aí, meu irmão. Pence. Pois é. Você vai se abrir, acontecer com você, aconteceu com o Mike Tyson, da mulher dançar com você, beijar na boca, subir pro seu quarto de hotel, 2 dias depois dizer que foi estuprada, você passar 7 anos na cadeia. E ele é Mike Tyson, né? E você tem um advogado e tem a moral que o Mike Tyson tinha? Hein? Pois é, Mike Tyson nos Estados Unidos. Agora imagine você aqui na Bahia, né? No Tribunal Feminista da Bahia, né? É isso aí, grande Renato Amoedo. Vamos lá, 7h48. Vamos ouvir mais um áudio. Vamos lá, Pedro de Lara. Coloca o áudio do ouvinte, vamos lá. Tem gente na linha também, né? Vamos lá. Tem gente na linha. E o áudio? Gente na linha ou áudio? O que eu chamo, Rebeca? Fala. Chama a linha. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? Boa noite. É João de Maceió, tudo bom? Ô, João de Maceió, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Olha, primeiramente um forte abraço aí pro Renato. Eu só gostaria de voltar num ponto anterior em relação à avaliação do governo Bolsonaro. Eu acredito que o Bolsonaro ele nunca exerceu o poder de fato. Ele exerceu o poder de direito e, através do poder de direito, ele nunca conquistou o poder de fato. Ele foi sempre pautado pelo establishment altamente tomado, né, pela militância esquerdista, entendeu? E ele estava muito preocupado em não ser chamado de fascista e nazista pelas pessoas que usualmente o chamam de nazista e fascista, né? Eu acredito que esse debate aí que o Renato vai fazer com Paulo Cogos já está dada a conclusão, né? É mesmo uma putinha do sistema. Não tem nem o que se debater, tá, Renatão? Aquele abraço para vocês e uma boa noite. Que isso também. Vocês me colocam em cada uma, eu vou te falar também. Obrigado, dele ouvinte. Foi engraçado. Um abraço, Deus te abençoe, valeu. Né? Deixa eu só explicar para o ouvinte, tem muita gente revoltada. A Brado é democrática, de verdade. A gente ouve todo tipo,
de gente, de argumentações a respeito até do Bolsonaro. Mesmo eu discordando, estou aqui ouvindo o Renato, ouvindo você ouvindo. É engraçado. Mas é engraçado. O Mas, sotaque do alagoano. diga aí, Renato, você quer falar, quer comentar o que ele disse, que o Bolsonaro nunca teve poder? Quem foi que disse? Quem foi que disse que soldado que vai pra guerra com medo de morrer é covarde? Quem disse isso? Foi o Bolsonaro. Quem disse que se saísse das 4 linhas ia um soldado e um cabo lá? Na verdade foi o filho dele, mas ele disse isso mesmo, não é isso? Teve soldado e cabo lá? Teve soldado e cabo lá? Eles não saíram das 4 linhas? Quem foi que ficou iludindo as pessoas? Pois é. Para acreditar no cara. Quem nomeou esses generais carregadores de mala, que todos os generais mamaram em cargo? Quem nomeou gente como Tarcísio, que mamou em Dilma? Tarcísio não recebeu cargo dessa galera? Hein? Quem foi que... Ele dizia que era o sucessor dele. O sucessor dele tinha cargo com Dilma. É isso. É um isento, é um cara que diz que não é ideológico e depois de ser eleito foi lá se reunir pessoalmente e ficar atendendo ligação de Xandão, não é isso? Não é isso? É esse o sucessor de Bolsonaro? É isso que ele está fazendo no Brasil? O que Bolsonaro está fazendo no Brasil? Se Bolsonaro não reconhece as eleições, o que ele tinha que fazer era buscar asilo político e denunciar o regime no exterior. Se ele está no Brasil, significa que ele é um refém. Ou ele mentia e não acreditava que as eleições elas não são legítimas, ou agora ele mente, não é isso? De qualquer maneira, ele está mentindo. Né? Você faz um trabalho, Renato, de fazer as pessoas perceberem de que esse sistema atual já está completamente dominado por servos do Satanás, de forma que a gente não pode mais acreditar na possibilidade de reagirmos dentro dele, dentro das regras e do jogo demarcado por eles. E o Bolsonaro faz justamente o contrário. O Bolsonaro usa a popularidade que ele tem para fazer as pessoas acreditarem de que o jogo pode ser jogado dentro das 4 linhas da frouxidão. Ele ficou fazendo isso durante 4 anos, fingindo que governava, como o ouvinte falou, sem poder, mas fingindo que tinha poder, justamente maquiando de democracia a ditadura que já estava instalada, anestesiando o povo e fazendo todo mundo acreditar que estava tudo bem. A sensação que a ditadura só chegou agora aconteceu para muita gente só depois do revés eleitoral. Não é isso? Sendo que a ditadura já foi instalada dentro do governo dele. No gabinete de transição, ele afirmou que ia governar para todo o Brasil. E governou. Governou mais, inclusive, para a oposição do que para quem elegeu ele. Repito o que eu disse. Se eu tiver errado, comente aí embaixo, me refute. Quem foi a indicação relevante? Qual foi a indicação relevante de alguém que não tenha mamado, que não seja intimamente comprometido com o regime anterior? Ninguém. Ninguém. Qual foi o ministro supremo que ele colocou? Qual foi o ministro de Tribunal Superior? Todos intimamente. Todos os ministros, todos intimamente comprometidos com os regimes anteriores. Todos. Os generais que mandavam mais do que ele. Vilas Boas, como é Santos Cruz. Pelo amor de Deus, esses caras tinham que dizer, olha, bicho, você vai calar a boquinha e você vai pro cantinho lá pra sua aposentadoria. Se você emitir uma opinião pública, mesmo que você me elogie, você vai ser julgado pelos seus crimes. Essa que tinha a conversa que tinha que ter. Isso é desnazificação, foi isso que ele prometeu. Ele disse que não tinha medo de morrer, e se tivesse medo de morrer, se ele fosse e não morresse, ele era covarde. Ele morreu? Ele fez alguma coisa pra demonstrar que não tinha medo de morrer? Quem tá dizendo que ele é covarde sou eu ou ele mesmo? É isso. Ele foi eleito para governar para todo o Brasil? Ou para botar os vagabundos na cadeia e restaurar a legalidade? Ele foi eleito para quê? Para ser democrático? Ou para restaurar a república? Vamos lá. Todos os países que têm democracia no nome, eles já deixam claro o que eles são. Os pais fundadores não utilizaram essa palavra em nenhum documento, nenhuma constituição estadual. Eles utilizaram a palavra república. República, inclusive a democracia para eles era degeneração. A república é o lugar onde quem contribui vota. A democracia não. Quem se legitima pela vontade da maioria, mesmo uma pessoa que não contribui nada, quem era a República Democrática da Alemanha? Era que tinha a Gestapo. Era a Alemanha Oriental, né? Em muitos aspectos superou a crueldade do Terceiro Reich. Quem era a República Popular Democrática da China? A ditadura que matou mais gente do que Bigode e Hitler juntos. Você tem um negócio de democrático popular no nome, é da Coreia do Norte, é mortandade, é tortura, eles se legitimam. Eles se legitimam, é relativismo moral absoluto. Esse negócio de democrata. Eu prefiro ser republicano do que democrata. Eu acredito que mais importante do que uma criança votar é quem contribui e vota. Se uma pessoa recebe benefícios do Estado, ele não tem condições de julgar. Até um juiz, existe uma questão lógica de impedimento. Se o cara se beneficia da causa, ele pode julgar aquela causa? Obviamente. Se você não se sustenta a si mesmo, você tem condição de dizer o que é que faz com o dinheiro dos outros? Dentro de casa, quem é que manda? É a criança ou é o pai e a mãe que sustenta a casa?
É a criança que manda? Deixa a criança mandar, só vai comer porcaria, não vai pra escola, vai virar um vagabundo, não é isso? A casa vai virar um circo, vai ficar todo mundo diabético, né? É, rapaz, esse é o Renato Amoedo, entrevistado hoje aqui no Brado Jornal. O cara é polêmico, ele é brabo. 7h55, sinal de hora, Pedro de Lara. Acorda pra vida, bota o pé no chão, 7h55. Vamos ouvir mais mensagem de voz. O programa hoje tá pegando fogo. Vamos lá, rapaz. Bora. Cadê a mensagem de voz? Tem mensagem? Rapaz. Boa noite aí, Timóteo. Boa noite. Renato. Renato, tem uma pergunta. Eu tenho um negócio que me possibilita trabalhar de onde eu quiser hoje e tenho alguns clientes. Como que eu conseguiria... Porque, por exemplo, eu recebo esse pagamento do serviço em real, eu já estou colocando nas carteiras wallet, digital ainda, mas ainda continua tendo essa movimentação. Eu teria que convencer meus clientes também nisso, para eles me pagarem em Bitcoin, para que não tenha mais esse rastreio do governo e tudo mais. Se você valoriza a sua privacidade, se você valoriza a sua privacidade, se você valoriza a sua privacidade, você deveria dar um desconto para eles lhe pagarem Bitcoin. Nem que você desse um desconto inicial para ele aprender a usar e depois diminuísse. Eu, inclusive, fui lá a Virgínia conversar com o professor Olavo, explicando que receber o PagSeguro, receber através de TED e Pix, estava doxando, expondo todos os seus alunos à perseguição e à eliminação sistemática, que é o que está acontecendo agora. Por exemplo, alguém que cria conteúdo, que recebe superchats no Gmail, como é o nome no YouTube, está financiando essas Big Techs que são nossas inimigas, não é isso? Além de financiar tributos e tudo mais, eles estão financiando a Big Tech, que é a nossa inimiga. Você consegue, em 5 minutos, abrir um The Wallet of Satoshi e instalar um dispositivo facilmente que alguém vai pagar a você na Lightning e vai ser totalmente rastreável. Né? Você vai ter privacidade desses pagamentos. Você não vai estar expondo a terceiros quem foi que fez negócio com você e quanto contribuiu. Isso é seu dever fiduciário. Se você está promovendo um conteúdo, não é seu dever você não expor as pessoas que estão colaborando com o seu conteúdo? Pelo amor de Deus, né? Não é apenas nosso direito, mas é nosso dever explicar a nossos clientes, a nossos doadores, a nossos apoiadores que não mande Pix. Não mande Pix, porque se um dia qualquer um deles for acusado de alguma coisa, vai ser facilmente colocado na árvore. E muitas vezes as pessoas são monitoradas, sofrem a investigação. Você ser investigado muitas vezes já é uma punição. Imagine que tem uma busca e apreensão na sua casa. O pessoal pega computador, celular e tudo mais, você ter bens indisponíveis. Mesmo que você não seja acusado de nada no final das contas, isso não destrói a vida da pessoa? Pelo amor de Deus, você quer evitar isso? Então tem uma boa OPSEC. Pesquise o que significa isso na internet, OPSEC. Agora, 80% das guerras atuais, elas são financeiras e de inteligência. Isso que você está vendo aí de drone, de tiro, não sei o que lá, isso é 10, 20% da guerra. É por isso que existe tanto investimento em informação e contra-informação. Você vê canais, você acompanha o Sputnik ou você acompanha o Peter Duguniev, você vê os caras dizendo coisas completamente opostas. Os dois são agentes de desinformação, né? A verdade deve estar em algum lugar no meio, mas que talvez ninguém nunca saiba, ou saiba daqui a décadas qual era a verdade realmente do que aconteceu dos fatos. E uma das camadas da guerra é a informação. Você tem que estudar o que é uma OPSEC, quais são os setups que você tem que ver na sua vida. E teve uma das perguntas, né? Qual o conselho de segurança pessoal? O conselho de segurança pessoal que eu dou é exatamente esse. Pesquise OPSEC. Muito mais importante do que você ter arma é você saber atirar. Muito mais importante do que você ter arma e saber atirar é você não se expor a uma situação que você vai precisar de arma. Se você estiver dentro de uma casa que não tem nada que possa ser roubado, você não precisa se preocupar em ficar utilizando arma, não é isso? Rapaz, vamos lá, Pedro de Lara, vamos tocar o barco, meu querido. 7h59, vai virar o relógio, vamos ouvir mais um áudio de ouvinte. Falei que o programa seria interatividade total com o Renato Amoedo. Se você não concordar com ele, faça a pergunta ao vivo. Aproveite que ele está aí aberto a você. O canal aberto agora para você falar com o Renato pelo telefone 71997096744. Vamos, mensagem, telefone. Diga aí, Rebeca, o que eu faço? Boa noite, Renato. Você acredita que é bom declarar parte dos bitcoins, declarar tudo, ou buscar o total anonimato e não declarar nada? Com a chegada do CBDCs e do Real Digital, como que poderemos fazer para comprar bitcoin sem declarar e manter a privacidade? Você acha que é possível?
É possível. Eu acabei de dizer como é possível, prestando serviços e recebendo em Bitcoin, não é isso? Prestando serviços ou vendendo produtos e recebendo em Bitcoin. Logo, quando acabar a moeda lodial, quando não existir mais dinheiro físico, como é que vai acabar o tráfico de drogas? Vai acabar o jogo do bicho? Vai acabar o caixa 2? Vai acabar a compra de votos? É isso? Como é que vai ser o pagamento das economias negras e cinzas, que são maiores, inclusive, que a economia formal? Como é que o feirante vai pagar a comida que chega na sua mesa? Quase toda comida que chega na sua mesa, em alguma etapa, ela teve uma transação informal, não é isso? Essa transação vai deixar de existir? Eles estão tentando, mas eu acho muito difícil. Eu não vou defender que você não declare seus bitcoins, até porque alguém podia interpretar que isso é apologia a ato ilícito, né? Como a menina, como a moreninha lá, a Ludmilla, perdeu o emprego por causa disso. Né? Então, não vou ficar defendendo que você descumpra a lei. Eu posso afirmar que existem vantagens e existem desvantagens nas duas situações, declarar e não declarar, como existem vantagens e desvantagens de ter uma arma formal e informal. Se você não declarar nenhum Bitcoin, você não vai poder gozar de um benefício que é a isenção fiscal. Em Portugal, por exemplo, você pode vender praticamente sem limite Bitcoins que estão há mais de um ano na sua comprovada posse e propriedade. Como é que você comprova a comprovada posse se você nunca tiver declarado nenhum Bitcoin? Há países como a Suíça que você compra residência. Você compra residência com perpetuidade de isenção de todos os impostos pessoais. Você nunca mais vai pagar imposto de renda, você não vai pagar imposto de ganho de capital, nem a herança quando você morrer, sua família vai pagar. Eles vão aceitar Bitcoin sem origem? A Suíça vai aceitar Bitcoin sem origem? Tem quase uma dezena de países hoje que vendem passaporte. Muitos deles aceitam Bitcoin. Eles vão aceitar um Bitcoin sem origem? Então, é isso. Se você não declarar seus Bitcoins, você, além de renunciar ao benefício de poder transformar uma quantidade de Bitcoin em fiat, em consumo isento, não apenas no Brasil, mas em outros países, você pode ter outras residências, você pode ter residências simultâneas, você está renunciando à possibilidade de adquirir cidadanias, de adquirir residência, de adquirir isenção fiscal, que os países tendem a vender cada vez mais direitos. A erosão tributária, a redução da capacidade do Estado de arrecadar, ela é a causa da erosão, dessa emissão de moeda descontrolada. Inevitavelmente, a arrecadação do Estado vai diminuir. O Estado só tem 3 maneiras de arrecadar. Só tem 3 maneiras de receber dinheiro. Através de tributos, aumentando a base monetária ou fazendo empréstimos. A quantidade de dinheiro emprestado já chegou no limite, não tem mais. A quantidade de dinheiro impresso, se ele imprimir muito, o dinheiro perde o valor. E a tributação, se ele aumentar a alíquota, ele vai arrecadar menos. Isso é demonstrado na economia. O Estado não tem como arrecadar mais. Eles vão buscar aumentar a arrecadação, reprimindo as atividades que não são reguladas. O que significa? A economia cinza, a economia negra, acabando com moeda física, aumentando o controle, aumentando o monitoramento. É repressão financeira. Se quem quiser pesquisar essa expressão, como é que o Estado pretende aumentar a arrecadação e combater a erosão tributária? Repressão financeira. Reduzir as possibilidades de atividades informais e ilícitas e regular tudo, bicho. Regular tudo, regular até o último centímetro. Fazer o que a União Soviética e a Coreia do Norte fizeram. Essa é a única alternativa deles. Vou lhe fazer uma pergunta. Dentro dessa linha de pensamento que você está colocando aí, você não acha que com o avanço do chamado globalismo e a consolidação dos oligopólios e dos monopólios daquelas empresas supranacionais que em algum momento elas passam a ter poder mais do que o próprio Estado, naturalmente, isso que você está falando não vai acabar acontecendo de forma inversa? Você vai ver uma queda da arrecadação drástica, não apenas por conta do declínio da produtividade mesmo, da atividade econômica, mas porque os estados vão se converter em meros instrumentos de defesa dos próprios oligopólios, né? Já que os estados estarão subordinados a esses grandes grupos econômicos nos diversos setores da economia, das economias, de modo geral, do mundo afora, integradas em uma única, praticamente. Como é que você não acha que o Estado vai perder o seu protagonismo, na verdade, porque ele vai acabar sendo apenas um intermediário, né, de proteção mesmo desses oligopólios, dos grandes grupos globalistas? E aí ele passa apenas ali uma função não muito clara em relação ao provimento dos serviços, né? Porque, na verdade, esses serviços vão ser ofertados de forma direta por esses grupos que não terão concorrentes, né, através da privatização. Porque as pessoas não entendem nem que o esquerdista, por exemplo,
ele é, na verdade, se diz contra a privatização, mas, na verdade, ele é a favor, desde que esta privatização deixe de ser um monopólio estatal para ser um monopólio ou um oligopólio de um grande grupo globalista. Quem tem mais poder na China? Todos os bilionários chineses ou Xi Jinping e os 5 caras lá, os 8 caras no Politburro? Eu acho que é uma espécie de consórcio, né? De um grupo minoritário que representa 0, alguma coisa por cento da população, onde, na verdade, o resto todo são escravos deles. Né? O cara mais rico da China lá deu testa, começou a falar coisas... mas ele não sozinho não, mas se forem Alibaba, todos... né? Isso aconteceu o que com ele? Quantos bilionários chineses morrem em circunstâncias... mas eles morrem porque eles estão contrariando outros bilionários chineses. E na Rússia? Quem manda mais? São os ricos ou são... Não, a Rússia é um modelo um pouco diferenciado. O Putin, sem dúvida alguma. A China é mais totalitário. Não existe nenhuma empresa na China que não seja... Do grupo, isso. Que não seja... Não apenas do grupo, mas que seja oficialmente controlada pelo Estado. Pelo menos na Rússia, eles são nominalmente privados. Né? Ele só vai lá e reprime se houver corrupção. Mas esse Estado não está subordinado a esses bilionários? A questão é a seguinte... Existe uma simbiose. É muito difícil você dizer o que é Estado e o que é empresa, porque essas empresas elas não são privadas de verdade no conceito. A Amazon e a Google só existiram com dinheiro de governo e com informação, inclusive militar. No conselho da Amazon, os conselhos da Amazon, durante uma década, que foi quando ela bombou, tinha generais que o Assange demonstrou como eram criminosos que roubaram informação, que faziam surveillance de americano. Sem informação, sem dados, sem tecnologia, sem dinheiro do governo, essas empresas nunca existiriam. É muito difícil você considerar o que é privado. Um general no conselho da Amazon. Esse cara é um agente público ou um agente privado? É isso. Essas empresas elas são, na prática, braços do governo americano. O Google, a Amazon, inclusive é só isso. Por que essas empresas, a única coisa que cresce no Nasdaq SP500 esse ano? Os caras estão imprimindo dinheiro a roda, o cara só estava vendo que vai ter uma recessão violenta. A Nvidia está bombando por causa da questão de inteligência artificial. Fora a Nvidia, que também é uma subsidiária da Microsoft, tirando essa empresa. Por que só as grandes empresas de Big Data estão bombando? Porque elas são as maiores beneficiárias. A guerra hoje, eles são os beneficiários dos gastos absurdos. Do mesmo jeito que a China hoje é o exemplo do que o modelo russo-chinês pode nos oferecer. Você renunciar à sua liberdade para receber progresso econômico, ter mais câmera do que gente, controle social extremo e tudo mais. A Ucrânia, a ditadura ucraniana do Zelensky, é uma ditadura absoluta. Eles eliminaram qualquer juiz promotor. Na primeira semana de guerra, revogaram, foi caçado todo mundo que era da oposição. Eles proibiram as pessoas saírem do país para ser bucha de canhão. Se você fosse oposição ao Zelensky, você já tinha deixado de existir lá, bicho. Ele mesmo já disse que não vai ter mais eleição, acabou. Não tem como fazer eleição. Não tem como fazer eleição, mas os países lá do Bálticos fazem eleição online há mais de 20 anos, né? Ele não podia fazer eleição online de boa? Pelo amor de Deus, né? Os territórios ocupados da Rússia estão tendo eleição. E com o comparecimento da maior parte da população. Eles é que não podem, né? Sim. Se você pegar o chamado globalismo ocidental, isso que eu estou falando não fica mais claro ainda, onde o próprio governo norte-americano, por exemplo, é subordinado e acaba defendendo os interesses desses grupos globalistas e não os interesses norte-americanos. Então, o governo fica, na verdade, o Estado norte-americano submisso a esses interesses. E, no longo prazo, a ideia é que esse Estado ele passe a ser um mero protetor da defesa desses grandes grupos, oligopólios e monopólios, cada vez mais consolidados, porque eles passam a ter mais força que o próprio Estado. Na União Soviética e na China, isso é bem mais claro. O cargo máximo lá não é presidente, não é dirigente, não é primeiro-ministro, é o secretário-geral do partido, não é isso? O exército é o exército de libertação do partido, não é o exército do país, não é isso? Na China, como é que chama o exército chinês? Os órgãos mais importantes lá, os cargos mais importantes são do partido. Tudo e não lá do PCC, né? São do partido e não do Estado chinês. Partido Comunista Chinês, isso, gente? Quem governa os Estados Unidos não é... Foi o que a gente falou, que a primeira coisa que eu comentei foi a diferença entre interesse público e privado. Se você encarar que existe um órgão que funciona para o bem de todos e tal, ou se cada um defende o interesse privado dele. Quem governa os Estados Unidos hoje é o Partido Democrata, que representa os interesses próprios do Partido Democrata, e não dos Estados Unidos. E nem das empresas. Se qualquer uma dessas empresas crescer contra o interesse do Partido Democrata, mesmo, vai ser eliminado, não é isso? Eu não sei quem tem mais poder entre uma empresa específica e um governante específico, porque foi o que eu falei, as relações são simbióticas. Você vê, por exemplo, a relação desse vagabundo aí, que inclusive tá na casa dos pais, tá de boa, que roubou bilhões, né, o Sam Bankman-Friedman lá da FTX.
Esse cara era público ou privado? Os pais dele foram os caras que trabalharam pra criar a campanha de Obama, amigos íntimos de Obama de décadas. A amante dele lá, que dizia que dava 30 caras ao mesmo tempo, fazia orgia com droga e tudo mais, ela mesmo diz, não sou eu que tô dizendo, era a filhada do cara que colocou o chefe da CVM lá nos Estados Unidos. Inclusive foi professor orientador do cara e tudo mais. Tipo, você vê a patota dos caras, todos eles tinham cargos públicos, privados. Você vai dizer que um cara desse fez... A FTX era pública ou privada? A FTX não era o mensalão ucraniano, não mandava dinheiro lá pro regime do Zelensky, não recebia e tal. Não. A FTX que recebia dinheiro do Zelensky, mandava dinheiro pro regime do Zelensky, não oficialmente não financiou 80% das pessoas eleitas hoje como legisladores nos Estados Unidos. Foi um mensalão 10 vezes maior que o mensalão, não é isso? O esquema da FTX com a Ucrânia. Esses caras eram empresa pública ou privada? Sendo que quem criou a empresa foi um menino de poucos anos e tal, que o pai e a mãe que tiveram a ideia eram os caras ligados a Biden. Tipo, é isso. Isso é público ou privado? Pra mim, é muito difícil. São relação simbiótica, né? O WeChat, a Alipay, eles são empresas realmente privadas? Eles são empresas privadas. Mas é por isso que é uma diferenciação, Renato. O bloco do que acontece na Rússia, na China principalmente, é diferente do caso dos Estados Unidos. Ao contrário, na verdade, essa relação de subordinação do governo em relação aos globalistas, né, as grandes empresas, os grandes grupos econômicos, é mais clara. Né? No caso lá, há, na verdade, uma espécie de... Não é nem simbiose. As empresas, na verdade, são braços do partido. As empresas chinesas são braços do Partido Comunista Chinês. Né? E no caso da Rússia, basicamente, os bilionários russos são aqueles que herdaram o espólio, né, da planificação da economia da União Soviética. Então, eu acho que... pelo que você está falando aí, ficaria mais interessante até para o pessoal entender como é que vai funcionar no futuro se pegar a situação envolvendo o governo norte-americano, não? O cara que vendeu o Twitter. Como é o nome do cara que vendeu o Twitter? Como é o nome do cara? Jack Dorsey. O cara que vendeu o Twitter disse que vendeu o Twitter para ter dinheiro para fazer o Everything App, o aplicativo vital. O cara que comprou o Twitter já disse publicamente que comprou o Twitter para pegar a massa crítica e fazer o seu aplicativo vital. O modelo que todos, sem exceção, todos os grandes empresários americanos estão buscando o modelo do aplicativo vital. Também no Brasil, com o de CBDC. Esse cara que Bolsonaro colocou no Banco Central é um globalista absurdo, totalmente entregue, né? Então, todos eles buscam um modelo semelhante, que é o modelo do aplicativo vital, que é o modelo da dominação total. Esse exemplo que eu estou dando é só uma demonstração de como o ditador aqui do globalista, ele só não faz o que o chinês está fazendo porque ele ainda não conseguiu, mas o objetivo dele é esse, deixa bem claro, não é isso? Tipo, tanto Elon Musk quanto outro cara disseram que o objetivo deles é ter o AliChat, ter o Alipay, é ter um aplicativo que o cara utilize todos os serviços naquele aplicativo. É exatamente por isso que você entra no aplicativo do seu banco, ele quer vender seguro, ele quer vender telefone. Um lugar só. Ele quer que você faça consumo de outros sites através dele com cashback. Por que ele faz isso? Porque ele quer todas as informações suas, para que você não precise de nenhum outro aplicativo. É isso. Centralizar suas informações para dominar toda a sua informação. Né? Perfeito, gente. Eu preciso encerrar o programa. São 20 horas e 13 minutos. Tem mais uma mensagem de... A Rebeca falou aqui no meu zap, tem um bocado de mensagem de voz, mas não vai dar tempo de soltar toda. Solta mais uma mensagem de voz, por favor. Vamos lá. Boa noite, meu nome é Ailton aqui, da cidade de Paripiranga. Eu queria saber aí do Renato Amoedo se ele aconselha a nós cidadãos brasileiros não adquirir imóveis, nem carro, nem nada. Boa pergunta. Viver só de aluguel, porque existe risco de ser expropriado no imóvel, no carro, nos bens, seja rural ou urbano. Queria que ele respondesse sobre isso. Não existe se a estratégia melhor seria viver só de aluguel e não adquirir imóveis. Não existe propriedade real de imóveis ou de carro e um lugar onde não tem lei. Não, você não é dono. Se você tem que pagar para continuar no imóvel, você é um locatário. O proprietário real do imóvel é o soberano que diz o quanto você tem que pagar, senão você é chutado desse imóvel, não é isso? Você não é proprietário. A propriedade, em qualquer código, desde o Código Justiniano no século VI, não é isso? A propriedade ela é definida, inclusive no próprio Código Civil brasileiro, com uma expressão plena de todos os direitos reais. Propriedade condicionada à função social não é propriedade, bicho. A única propriedade absoluta hoje no mundo
é Bitcoin. Nem o seu corpo você não tem propriedade absoluta, que o cara pode violar. O Bitcoin, se você for boca dura, você leva para você um caixão. A grande questão de você não ter carro e você não ter imóvel não é se você vai ser expropriado ou não. Você vai ser expropriado. Mas não fisicamente. Não vai chegar um vagabundo lá com a arma e dizer saia. O que vai acontecer é que eles vão aumentar os tributos até esse imóvel não valer nada. Até porque a população vai diminuir e imóvel só é investimento onde a população aumenta, né? Isso a população das capitais do Nordeste já está caindo. Salvador já tem menos gente hoje do que já no pico. Então, pode ver lá, nasceu menos gente na Bahia agora do que nos últimos 27 anos, pelo amor de Deus. É né? mesmo, bicho? Dos dados oficiais aí da pandemia, desde sempre. Desde que, Sério? Esse ano eu já não sei, mas o ano anterior que foram divulgados... Não tá tendo? O pessoal não faz mais nada? Não faz mais filho? Você tem quantos filhos? Eu tenho uma filha. Pois é, e seus avós tinham quantos filhos? Pois é. É isso. Além disso, tem que ver a idade que seus avós começaram a fazer filho e com que idade você teve filho. Né? Você vai ver uma diferença absurda aí. Eles se reproduziam mais e eles reproduziam mais rápido, não é isso ou não? Pois é. Há 50 anos atrás, a fecundidade do Brasil era quase 5, agora está em 1,6, né? Léo, na China está em metade do Brasil, né? E esse é um dos motivos pelo qual o regime chinês tende a ter uma derrocada absurda. O chinês agora vai envelhecer mais rápido do que qualquer país já envelheceu, né? E é por isso que eu acho que o Brasil vai ter menos criminalidade daqui a 20 anos do que, sei lá, os Estados Unidos. Como Cuba hoje tem uma criminalidade proporcional menos que os Estados Unidos. Além de não ter nada do que roubar, só tem idoso, né? Você já viu um cara de 70 anos virar estuprador? Um cara de 60 anos começar a virar craqueiro? Você já viu isso? Ô, Renan, agora é verdade, hein, Léo? Seu pai teve vocês com quantos anos? Você falou. Com 23 anos, meu 23. pai já tinha meu três pai filhos. Também, Três meu pai filhos. também. 23. E sua mãe menos ainda, né? Minha mãe também, 23. Imagine. Meu querido ouvinte. 3 filhos já. Vamos a mais uma mensagem de voz. O programa hoje é especial, viu, Pedro de Lara? Não enche o saco, não, que a gente vai ficar até a meia-noite hoje aqui no programa. Vamos lá. Cadê? Estão boicotando. Boa noite, Renatão. Sou conterrâneo aqui da Bahia e queria tirar uma dúvida contigo. O que você faria se você tivesse hoje seus 20 anos de idade, fosse você mesmo, Boa pergunta. fazendo lá sua faculdade, eu não sei se era de Direito ou Engenharia na época, e você recebesse essas Red Pill que você dá de alguém como você, o que você faria na cidade hoje em dia, velho? Quando eu tinha 20 anos, eu fazia faculdade de Direito de manhã, fazia faculdade de Engenharia de tarde, eu dava aula no ICEA, no Rui Barbosa, nessas escolas públicas de noite, e alternava, na época que eu não dava aula, eu era agente de IBGE, eu ia de noite bater de porta em porta e fim de semana lá, correr atrás de preencher os formulários. Era bem ocupado essa época minha, viu? Agora, se eu tivesse hoje 20 anos, eu não faria faculdade. Hoje no mundo, a educação real é absolutamente oposta à instrução real. Quantas pessoas tem pagando 10, 15 mil reais por mês para o cara fazer medicina 5 ou 6 anos, para depois fazer mais um ano de médico-curso, para depois fazer 2 anos de residência, que ele gasta mais do que ganha, para depois começar a ganhar dinheiro. Imagina se esse cara colocasse isso em alguma coisa que isso porque rendesse. É um dos únicos cursos que ainda tem um retorno. Não, né? e tem um retorno relativo, porque o número de médicos no Brasil tem dobrado a cada 8 anos. E quantas faculdades tinham? Quando eu fiz vestibular, tinham 3 faculdades de medicina na Bahia, bicho. Quantas faculdades tem hoje? E essas 3 que eu estou mencionando já multiplicaram o número de vagas também, né? Hoje tem mais de 20 faculdades de medicina na Bahia. Esses diplomas não vão valer nada daqui a 10 anos. Esqueça isso. Eu, se tivesse 20 anos, eu ia procurar migrar para algum lugar que eu conseguisse ter um ganho relevante, aprender os idiomas e poupar. Eu ia buscar ganhar dinheiro, velho. Ganhar dinheiro, dirigir Uber. Depende muito de vocação. Eu também não, né? Acho que Uber não, o cara não ganha dinheiro, não. Renan. Eu tive uma aula foi no começo. Eu nem sei se o cara ainda é vivo. Minha primeira aula da faculdade foi de aula de cálculo 1 com um cara chamado Gozula, um indiano. O cara demonstrou 1 mais 1, aí ele foi até a fórmula de Bhaskara e voltou. Sem dizer nada. Aí quando alguém perguntou alguma coisa, o cara deu os 3 xingamentos em espanhol, começou a falar uns negócios lá em indiano. Aí, caralho, isso aqui tá foda. Vou me foder aqui. Eu não tenho vocação pra isso, não. O cara demonstrou com identidade e tal, de 1 mais 1 até esse Gozula, pô, deu aula em vários lugares o indiano aí. Só que ele não falava português direito, às vezes se retava, soltava um xingamento em espanhol e tal, falava um idioma que ninguém entendia lá. Aí eu cheguei em casa e digo, porra, meu pai e minha mãe tá foda, eu preciso que vocês aluguem uma placa de táxi pra mim, é melhor que aquela porra lá, não tem condição, não. Aí eu disse, não, rapaz, segure aí mais um mês e tal, se você realmente ver que não tem sentido e tal. Aí eu fui ficando e aquele negócio na volta a gente compra, na volta é nunca, né? O temporário tende a ser permanente, né? Não foi
aquela forçação de barra. Pai e mãe geralmente acham que são educacionistas. Ele acha que a educação vai transformar a pessoa numa pessoa mais produtiva e melhor moralmente, que é mentira. A educação normalmente faz uma instrução formal, faz o cara ser menos produtivo, porque ele perdeu os melhores anos da vida dele, e inferior moralmente, porque hoje em dia tem uma doutrinação de tudo que não presta, né? Mas é isso. Eu buscaria qualificação em alguma coisa que eu tivesse vocação. Se eu fosse malhadão, altão, um louro de olho azul, eu ia procurar ver o que é que será ser modelo, surfista e tal. O ideal em segundo lugar, jogador de futebol, né? Se eu fosse craque, eu queria ser jogador de futebol. Porque 99 jogadores de futebol não ganha porra nenhuma, ganha salário mínimo, né? E ainda a maioria é assediado por pedófilo, cheio de pedófilo aí esse negócio. Aquele cara do Bahia lá que deu soco na cara da mulher de Neymar mesmo, disse que aprendeu a ser viado no Bahia, né? Como é o nome do cara? Que era casado com um cara lá, que é isso, porra. Eu não sei. Mas o cara que deu murro na cara aí depois descobriu que o cara era viado e tal. Como é o nome do cara, pois? É isso. O Léo que sabe, o próprio Pelé, na entrevista da Playboy, admitiu que a primeira relação dele foi com o roupeiro lá. O cara passou 40 anos lá, assediando os meninos lá. É isso. Esse negócio de jogar de futebol é um ambiente que é foda também. Mas é isso, o ideal era ser artista de televisão e tal. Em segundo lugar, jogador de futebol. Depende da vocação do cara. Tem pessoas que têm vocação de fazer trabalho de homem, que é a melhor coisa pra ele ir pra legião estrangeira, bicho. O cara chega lá, vai ter amigos de 30 países, vai receber bolsa de estudo de 2 mil euros, receber um passaporte novo. Depende da vocação. Se o cara tiver vocação de trabalho de homem, é legião. Se o cara tiver vocação de trabalhar mesmo privado, empreender. Se o cara não sabe o que fazer, buscar alguma coisa que ele faça um curso em pouco tempo. Sei lá, eletricista, instalar limpar ar-condicionado, que ele chegue lá, meta a cara e ganhe dinheiro, começar a dirigir Uber, ganha habilidade. Na hora que ele começar a falar o idioma melhor, ele começa a ser garçom, auxiliar de cozinha. Meter a cara, velho. Só existe uma forma de aprender a nadar. Em teoria, lendo livro? Como é que aprende a nadar? Se jogando. Você vendo alguém que tá nadando e depois testando, não é isso ou não? É verdade. Rapaz, aplausos para excelente resposta do Renato aí. Rebeca tá me perturbando aqui. Mandaram um vídeo, acho que é o mesmo vídeo que nós comentamos uma semana atrás, eu e o Léo Dias aqui no programa. Solta aí pra gente encerrar. Olha, eu vim visitar meu filho. Não foi o senador, foi meu filho. Tá? E essas questões estão em segredo de justiça. Eu já prestei o meu depoimento anteontem. Tá? Vocês tomaram conhecimento porque alguém vazou. É isso. 8 de janeiro. No 8 de janeiro eu repudiei as ações. Ninguém podia admitir o que aconteceu. Realmente uma agressão às instituições democráticas. Tá? E é isso. Tá? É história. E a gente procura, né, paz, né, porque os problemas que acontecem no Brasil, todo mundo sofre. Está votando aqui o arcabouço fiscal, não há da nossa parte ideia de impedir qualquer votação. O PL é um partido grande na Câmara, são 99 parlamentares, a gente não vai fazer uma reação, né, uma oposição radical, não é isso, é ajudar, apesar de não simpatizarmos com o governo, já sabemos como agiu no passado, nós queremos colaborar para que o Brasil aí não fracasse, não afunde, né? Repito, eleições tá bom, 22, chega. É isso que vocês querem? Não quer que o Renato comente esse vídeo? Eu não sei, quer falar? É para Renato comentar. É autoexplicativo, né? O soldado que vai pra guerra com medo de morrer é covarde, né? E o soldado que vai pra guerra e chega lá e dá beijo e vai de noite tomar vinho com Toffoli e beijar no rosto de Toffoli, né? Como foi publicamente. Imagina o que não aconteceu na parte que não foi filmada, né? Isso que não era na frente dos paparazzi, né? Eu não tenho dúvida que se rolou alguma coisa, quem foi o ativo ali, né? Você tem uma dúvida? Calma, o interessante, Renato, é que na maior cara de pau, esse vídeo aí, se ele tivesse gravado esse vídeo anos atrás, antes de ele ganhar a credibilidade do povo para representá-lo, você acha que tudo poderia ser diferente? Quando ele assumiu a responsabilidade, se disfarçou de super-herói e simplesmente mandou todo mundo embora e assumiu a postura de que ele iria resolver. Você acha? Não, acho que não. Até porque hoje no Brasil, se tivesse uma eleição, a maioria das pessoas que votaram em Bolsonaro votariam de novo. Essas pessoas, elas são imunes à evidência. Eu apoiei Bolsonaro. Eu respondo o processo administrativo disciplinar por um vídeo que foi reconhecido pela polícia, que não tem nenhuma evidência, não tem nem como dizer se a voz é minha, que não tem metadados, não tem como afirmar que fui eu que fiz, nem quem foi que fez, e nem quem enviou, e nem onde. E eu não sou promovido, eu recebo salário a menos há 5 anos, né, praticamente, por causa disso, que eu não fui promovido.
Eu não apenas investi dinheiro, coloquei minha reputação em jogo para ajudar na eleição de Bolsonaro, certo? Para depois o cara fazer isso. E quantas pessoas como eu no Brasil deixaram de ganhar dinheiro, perderam dinheiro, perderam tempo de sua vida, fizeram investimento, arriscaram sua vida. Eu arrisquei perder meu emprego, arrisquei morrer, sofrer retaliações. Quantas milhares ou milhões de pessoas fizeram sacrifícios para dar oportunidade a ele de desnazificar o país como ele prometeu, ele chega lá e faz isso. Pois é. Quem é ele que disse que soldado que vai pra guerra com medo de morrer é covarde, não é isso? Não sou eu que estou dizendo que ele é covarde, é ele que está dizendo, não é isso? Ele não teve medo de morrer, não é isso? Ele foi pra guerra e foi tomar vinho de noite e beijar publicamente os caras que ele disse que ia combater. Agora, em portas fechadas, eu não sei o que aconteceu. Mas se aconteceu alguma atividade sexual, não tenho dúvida de quem foi o ativo e o passivo. Valeu, gente. São 8 horas e 25 minutos. Eu gostaria de agradecer, 8h25, agradecer aqui o Renato pela entrevista, muito boa. Cara polêmico. O Renato Amoedo. Renato, mais uma vez, obrigado, velho. Te espero para uma próxima entrevista aqui, quem sabe no Brado Jornal ou esse mesmo programa. Acho que os ouvintes gostaram. Coloque aí no Rumble, no chat, no YouTube. O que você achou da entrevista? Renato, um abraço, obrigado. Minha honra. Eu espero aparecer aí mais algumas vezes, mas no início do ano que vem eu espero também sair de todas as redes sociais e adotar um OPSEC que seria o exemplo. Só nosso. Só nosso e sem meu nome, né? E sem meu nome, sem nada de Renato, nem nada disso. Mesmo? Eu espero não fazer mais aparições no ano que vem. Eu já dei minha contribuição, já disse o que eu tinha que dizer e eu vou seguir o caminho de Fraga. Calma, ainda faltam uns 8, 9 meses. Eu espero, no início do ano que vem, começar a me desligar de todas as transmissões públicas e desaparecer. Jesus manda pregar a verdade, né? Mas ele também não manda dar pérolas aos porcos. Nosso mundo atual, tudo que está na internet já é perpétuo, né? A minha mensagem que eu tinha que dar, eu já dei, não é isso? Eu espero, nos próximos meses, como o pessoal está insistindo, fazer um cursinho de oferecer cursos e tal, de coisas simples que existem na internet de graça, mas tem pessoas que querem pagar para ser orientados, para ser motivado. Agora, dentro de 9, 10 meses no máximo aí, desaparecer. Viu? Ano que vem, em algum momento, eu devo deixar de ter rede social, ou se não deixar o negócio quieto lá, parado, igual seu amigo padre lá, que abandonou a rede social. E todos nós, todos vocês que estão me ouvindo aqui, vocês vão ter que renunciar à Big Tech, ou vocês vão ter que renunciar a dizer a verdade. Vocês vão ter que escolher. Se você não renunciar a dizer a verdade, você vai ser excluído e silenciado da Big Tech, não é isso? Eu só vou fazer o seu primeiro para ver se segue pelo exemplo, arrasta pelo exemplo, né? Aplausos. Renato Amoedo aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigado, Renato. Grande 38ão aqui conosco. Ele teve a oportunidade que eu e Léo Dias não tivemos de conhecer o Olavo de Carvalho pessoalmente. Porque de verdade, não tô brincando, não. É uma tristeza, né, que a gente tem de não conhecê-lo pessoalmente. O Léo ainda foi privilegiado. O Olavo, um mês antes de morrer, compartilhou o artigo do Léo lá nas redes sociais. Como é que é o Olavo, Renato? O Olavo é gente boa? Pô, um gentleman, né? Inclusive o curso lá era uma semana na casa dele e tipo assim, a gente podia conviver um pouco com a rotina doméstica. Eles colocavam uma mesa lá com um coffee break, tipo assim, que já começava a servir de manhã. Se você quisesse passar o dia lá discutindo com o cara na biblioteca dele, é uma oportunidade extraordinária. O curso em si não há nada de excepcional. Ele também foi vendido online. A questão é que eu aproveitei gratuitamente de conteúdos dele por mais de 10 anos. Tem inclusive de 2012 eu ligando para bater papo, as gravações lá no Truth Speak, né? E coisas que eu não entendia, ele tinha realmente razão. Uma das perguntas que eu fiz lá é, professor, você educa 2, 4, 5 caras no máximo por semana, por mês, e os vagabundos lá, eles não apenas educam, como eles dão cargo para ganhar 40 mil de milhares de vagabundos por mês. Né? Como é que você vai sobrepujar eles? Eles dizem, não, rapaz, vai acontecer, confia em Deus e tal. É aquela história lá do galo de Barcelos, né? O galo que tem na casa dos portugueses. Toda cozinha portuguesa tem um galo lá, e o galo representa o Deus do impossível, né? Você tem que agir através do imperativo moral. Ele não disse isso com essas palavras, mas ele deixou claro. Você tem que agir, você tem que cumprir sobre aquela história do Jó, né? O seu papel não é compreender, seu papel é me obedecer. Obedeça a minha aliança com o Deus diz, né? Se você mantiver a aliança comigo, eu vou manter a aliança com você. Eu sou o criador do universo, você não veio aqui compreender, você veio aqui obedecer. Cuspir no incêndio, né? Cuspir no incêndio. Exatamente. Não, pra mim era cuspir no incêndio. A questão é que a ordem de Deus é cuspir no incêndio, então cuspa, não é isso? Exatamente. Sensacional, gente. Fantástico. Léo Dias, um abraço, obrigado. Até a próxima. Valeu, grande abraço. O Renato, Ah lá, ele fez aí. Pausa o vídeo. O que é isso aí, rapaz? Olha o Léo Dias em 2021, cara. Como é que você mudou, bicho? Não mudou muita coisa, não. Não, peraí, olha o ouvinte, quem tá no YouTube tá vendo. Só o cabelo mesmo que tá... Nossa. Eu não tava sem cabelo. Tá assustador, tava horripilante em 2020. Você tava assim mesmo? Não é possível. Você fez uma montagem com ele aí, não é porque você botou no Photoshop, esticou a cara dele. Não, tá estranho, não tinha nem cabelo, Léo.
Olha aí, você tava... Solta, dá play. Não? A pálpebra, não fez tratamento da pálpebra também, não? Fez, mudou tudo. Fez botox. Fios de ouro, botox. Você fez bichectomia também, tirou bochecha. Você fez um... É que nem o cara quando vai procurado pela polícia, muda tudo. Aquele traficante eu lá, acho que Paraguai, você mudou mais, Timóteo. Não. Gente, um abraço. Volto amanhã às 8 com mais um Brado Jornal. Eu, Vanessa Moreira, aqui na bancada. Deus abençoe.